Capítulo 341. A suposição. A chuva torrencial do céu descia como uma cachoeira, separando as pessoas da casa de banquetes do mundo exterior. No momento, muitos dos feiticeiros se sentiam um pouco perdidos, como se tivessem sido abandonados pelo mundo real. A chuva no mês do fogo é sempre inesperada. Na casa de banquetes, Drummond olhou para a chuva torrencial do lado de fora da janela com uma taça de vinho na mão. Olhando para a escuridão lá fora e ouvindo as palavras de Drummond, Isabela sorriu. O poder da Mãe Natureza é sempre muito mais poderoso que a magia. Apenas os lendários arquimagos poderiam ter o poder de controlar o clima em tão grande escala. Flashes de relâmpagos e trovões acabarão, assim como as barreiras que enfrentamos. As antigas teorias mágicas e a poderosa e horrível igreja desaparecerão ou serão conquistadas por arcanos e magia. O destino é como uma enorme roda rolando para frente. O que quer que fique em seu caminho será completamente destruído. O que está desatualizado com certeza será abandonado. Eu gosto do mundo depois da chuva, pois todas as coisas podem ser lavadas, como um mundo novo, disse Drummond com bastante confiança. A chuva forte continuava lá fora. Trovões e relâmpagos controlaram o céu acima de Ali em apenas um curto período de tempo. Estava totalmente fora da expectativa de Lucien que a fúria do grande arcanista pudesse levar a uma mudança climática tão repentina e horrível. Lucien sentiu uma pressão tão grande que chegou a ter dificuldade para respirar. O mundo é descontínuo? O mundo é descontínuo? Os rosnados de Fernando eram ainda mais altos e violentos do que os trovões estrondosos lá fora. Mas isso é apenas uma suposição. Diante da tempestade, Lucien não cedeu. Em vez disso, Lucien respondeu devagar, mas com firmeza. Mas atualmente esta é a única suposição possível. Rumbling. Os trovões ficaram loucos. Havia raios nos olhos de Fernando. A única suposição? Como ousa dizer que excluiu todas as outras possibilidades? Como você ousa? Os olhos negros de Lucien eram profundos como um lago. Ele respondeu calmamente. Nossos experimentos recentes excluíram todas as possibilidades de outras explicações. Além disso, atualmente não temos nada como evidência para rejeitar essa suposição. Fernando e Lucien fizeram todos os experimentos juntos. Na mente de Fernando, ele estava sem palavras. No entanto, ele ainda gritou: Você quer as provas? Este mundo inteiro é a evidência. Lucien sorriu, e seu sorriso era gentil e suave. Senhor, a natureza do mundo é sempre um mistério. O que vemos, ouvimos e sentimos é sempre limitado, assim como o fato de que o mundo aos olhos dos arcanistas comuns e aos olhos dos grandes arcanistas são sempre diferentes. Antes de encontrarmos outra explicação, temos que aceitar a suposição por enquanto. Senhor, você me disse uma vez que nossa experiência e conhecimento passados também podem ser nossa barreira. Ao ouvir isso, Fernando ficou em silêncio. O Senhor da Tempestade ficou ali quieto. O vento ao redor dele chicoteou seu manto vermelho brilhante. Depois de muito tempo, o relâmpago desapareceu em seus olhos, assim como a tempestade lá fora. Esta é apenas uma suposição temporária. Vou continuar trabalhando nisso e buscar outras explicações. Fernando suspirou levemente, e sua voz soou um pouco cansada. Você está bem, senhor? Perguntou Lucien preocupado. Felizmente, é apenas uma suposição temporária. Fernando repetiu. Se você tivesse alguma evidência sólida para sustentar sua suposição, minha cabeça já teria explodido. Ou provavelmente a razão pela qual minha cabeça ainda permanece intacta é que meu mundo cognitivo foi solidificado. Se for esse o caso, é muito improvável que eu ainda possa fazer muito mais progressos. Como o que você disse ainda é uma suposição, posso ter algum tempo para buffering e provavelmente procurar outras teorias para explicar a fórmula. Mas, é claro, pelos experimentos que fizemos juntos, sei que isso não é muito provável de acontecer. Talvez as novas teorias que encontrarei no futuro sejam o suporte para sua suposição. Lucien sabia que isso era apenas o começo. Haveria descobertas mais chocantes esperando por eles. Mesmo o maior cientista da Terra, Einstein, não conseguiu fazer mais progressos porque não foi capaz de aceitar as novas teorias. No entanto, é claro, Lucien não poderia dizer isso a Fernando. O caminho para a verdade suprema do mundo era mais do que cruel. Felizmente, Fernando ainda estava relativamente calmo. Até agora, nenhum dos lendários arquimagos jamais teve sua cabeça explodida. Ninguém sabia como era. Talvez nada de especial acontecesse, assim como quando a cabeça de um mago de nível médio ou sênior explodisse, ou o poder provavelmente seria tão grande que as coisas ao redor de um arquimago lendário com a cabeça explodida seriam todas demolidas. Parando um pouco, Fernando soltou um suspiro, não como o mal-humorado Senhor da Tempestade, mas parecendo um velho. Gostaria de nunca ter feito nenhum experimento no campo da radiação térmica.
Eu gostaria que essas coisas nunca tivessem acontecido. No futuro, podemos destruir o sistema arcano, o mundo mágico ou até mesmo todo o universo. Antes de hoje, nunca me ocorreu que a energia do mundo não fosse contínua, até o mundo não é contínuo, como uma série de fotos. Como os outros feiticeiros responderão a essa suposição? Você consegue imaginar isso? Lucien corrigiu Fernando em sua mente, pois, para ser mais específico, o mundo era como um filme composto de muitos quadros. Ele disse a Fernando: a maioria deles vai ficar com medo. Então eles dirão a si mesmos que isso é apenas uma suposição, e eles usarão apenas a fórmula e ignorarão propositalmente o que essa fórmula significa. Uma pequena proporção deles terá suas cabeças. Fico feliz que você tenha entendido. Fernando parecia mais sério agora. Devemos ter muito cuidado ao enviar o trabalho, embora o que está nele ainda seja uma suposição. Envie seu trabalho para Douglas primeiro. Talvez ele seja o grande arcanista que está mais disposto a aceitar sua suposição. Energia descontínua, em porções e pequenas quantidades, como partículas. Podemos chamá-la de um quantum. Quanto a Atawai e o resto dos grandes arcanistas, dividiremos o artigo em duas partes, para que tenham mais tempo de aceitar o grande choque depois de ler a primeira parte. Lucien terminou de desenvolver o papel seguindo as palavras de Fernando. Quando Lucien estava prestes a colocar o nome do professor no papel à sua frente, Fernando endireitou-se na poltrona e lhe disse seriamente: você é o único autor do papel. Eu vacilei na frente da suposição. Você é o dono disso, senhor. Lucien ficou muito surpreso. Fernando olhou para Lucien: faça o que eu disse. Não quero ver meu nome em um trabalho que ainda não aceitei. Depois de enviar a carta, Fernando fechou os olhos para estabilizar seu mundo cognitivo, considerando outras possibilidades para explicar a fórmula. O escritório ficou em silêncio novamente. Lucien também tentou se acalmar. Ele estava nervoso demais para perceber que suava tanto e seu coração batia como um louco. No escritório silencioso, o tempo passou. Logo era quase meio-dia e Lucien sentiu que havia chegado ao seu limite para suportar a atmosfera. Quando ele estava prestes a pedir uma licença mais cedo, um raio de luz brilhante irrompeu no canto do escritório. De alguma forma, os círculos mágicos no escritório não funcionaram. Um ancião alto, de cabelos brancos e olhos azuis saiu da luz. Seu rosto parecia gentil e gracioso, mas agora parecia mais sério e chocado. Segurando uma pilha de papel na mão, o ancião gritou: Fernando, isso é apenas uma suposição. Mas essa também é a única suposição. Desta vez, Fernando não vacilou. Lucien sentiu a atmosfera no escritório mudar de repente. Para ser mais específico, até a gravidade no escritório havia mudado. Lucien percebeu que o ancião alto de cabelos brancos era Douglas, o presidente do Congresso, o imperador de Arcana, o selecionado. Não importa o que você diga, você não tem provas. Douglas franziu a testa. É ainda mais inacreditável do que a queda do antigo Império Mágico. O que você sabe está impedindo você de ver mais, Douglas. Até agora, esta é a única explicação adequada que podemos encontrar. Em privado, Fernando estava acostumado a chamar diretamente o nome do presidente. Precisamos de mais provas. Diante do rugido, Douglas ainda conseguiu se expressar com calma. Depois de gritar um com o outro, os dois se acalmaram lentamente. Afinal, o que eles estavam discutindo ainda era uma suposição. Lucien, temo que apenas um jovem como você, livre de sua experiência passada, possa apresentar essa suposição horrível. Douglas suspirou levemente. Embora ainda seja uma suposição, a fórmula em si é com certeza de grande valor e pode contribuir muito para o desenvolvimento da escola da termodinâmica. Acredito que a Cabana da Palmeira e o Extremo Norte não vão ignorar sua conquista. Você merece a medalha de gelo e neve. Novela Trono dos Arcanos Mágicos capítulo 342, a resposta Trono dos Arcanos Mágicos capítulo 342, a resposta capítulo 342, a resposta. A luz do sol ao meio-dia era quente e brilhante. O estudo estava todo coberto por uma camada de ouro. Tanto Douglas quanto Lucien haviam saído do escritório. Neste momento, Fernando estava sentado sozinho na poltrona, quieto. Anteriormente, os dois grandes arcanistas haviam discutido como Lucien deveria apresentar e publicar este artigo. Eles decidiram publicar mais alguns artigos primeiro na Arcana do mês seguinte sobre como os grandes arcanistas tentaram explorar a lei por trás da fórmula, mas todos falharam, para que pudessem prepará-los para o próximo choque do artigo de Lucien. Eles não estavam tentando fazer com que os arcanistas aceitassem a teoria de Lucien imediatamente. Afinal, isso ainda era uma suposição. Ao ler os artigos, os dois arcanistas estavam tentando infundir a ideia no resto do cérebro dos arcanistas de forma gradual e lenta.
Foi por isso que eles continuaram mencionando a palavra suposição. Chocante. Quer. Subversivo. Fernando murmurou. Essas palavras eram todos os seus comentários sobre a teoria de Lucien. Então ele deu um sorriso misterioso e disse: eu me pergunto quem pode chegar primeiro com a conclusão chocante da primeira metade do artigo. Atawai ou Brock? Atawai foi a fundadora da teoria atômica, então ela era mais uma defensora da teoria das partículas de Douglas, o que fez dela a pessoa com maior probabilidade de chegar à mesma conclusão. O resto dos 4 grandes arcanistas eram os proponentes típicos da teoria das ondas, e entre eles Brock era o mais leal. No entanto, Brock foi o grande arcanista mais profundo e poderoso entre os 5. Deixe-me adivinhar. Quem vai ser o primeiro a me visitar? Disse Fernando um tanto casualmente. Enquanto dizia isso, os olhos de Fernando se fixaram no espelho no canto do escritório. No espelho, havia um homem idoso com uma túnica vermelha brilhante. Seu cabelo preto e branco misturado, no entanto, havia muito mais branco do que preto. O sorriso desapareceu no rosto de Fernando. Ele levantou a mão direita, tocou levemente o cabelo e soltou um suspiro. Tirando um caderno velho da gaveta, virou-o para as últimas páginas e começou a escrever as palavras. 6 de julho. Ensolarado. Um pouco ventoso. De repente, me sinto velho. Largando a pena, Fernando olhou pela janela e a forte luz do sol o fez semicerrar os olhos. Lucien tinha voltado para seu lugar. Léo viu a diferença no rosto de Lucien, mas ele não disse nada enquanto Sprint, que acabou de terminar seu estudo, perguntou curiosamente. Sr. Evans, você não parece tão bem. O Sr. Fernando lhe deu trabalho hoje? Sprint não perguntou diretamente se o Senhor da Tempestade gritou com o Sr. Evans. Eu não pareço bem? Lucien estava um pouco confuso. No entanto, quando Lucien se olhou na estátua de cristal, viu seu rosto pálido como um pedaço de papel, como se tivesse acabado de sair da tumba. Lucien não esperava que o poder de um arquimago lendário fosse tão horrível. Sim, essas foram perguntas muito difíceis. Lucien sorriu. Questões relacionadas à paz do mundo inteiro. O canto dos lábios de Sprint se contraiu. Você está brincando, Sr. Evans? O Senhor da Tempestade estava tentando destruir o mundo e você o impediu? Não, foi o contrário. Eu estava tentando destruir o mundo, mas o Sr. Fernando me impediu. Embora o rosto de Lucien estivesse pálido, ele estava de bom humor, já que ele apenas apresentou com sucesso a terrível suposição ao seu próprio professor sem explodir a cabeça do professor. Sprint não era bom em fazer piadas. Ele olhou para o teto e disse: Sr. Evans, é hora do almoço. Vendo o mesmo prato de bife na mesa de jantar, Lucien esfregou a testa. Era hora de o cozinheiro apresentar alguns pratos novos. Neste momento, Katrina, liderada pelo criado, entrou. Um grande sorriso estava em seu rosto bonito. Senhor Evans, o resultado do nosso pedido de Atom Institution já está disponível. Katrina acenou com o documento na mão e disse em voz alta. Faz apenas alguns dias. Lucien ficou muito surpreso. Na maioria dos casos, o exame deve demorar mais de 2 semanas. Sua inscrição tem a assinatura do grande arcanista. Claro que eles não iriam atrasá-lo. Katrina disse animadamente. Sr. Evans, abra e vamos ver o resultado. A bolsa exigia que o distintivo arcano de Lucien fosse aberto. Sprint estava esperando por este dia há muito tempo e, portanto, ele estava muito nervoso. Lucien calmamente tirou o distintivo arcano e o pressionou contra o selo. Tirando o documento, Lucien o escaneou rapidamente e então se virou. O pedido foi aprovado. O conselho espera que trabalhemos duro, já que estamos nos concentrando em um novo tópico de pesquisa. Incrível! Sprint felizmente deu um soco com o punho. Katrina também encorajou muito. Parabéns, Sr. Evans. Parabéns! Lucien abraçou seus alunos e suspirou em sua mente que os jovens ainda eram muito ingênuos. O que o conselho estava tentando dizer era que eles haviam aprovado o pedido pelo bem do Senhor da Tempestade, então Lucien teve que trabalhar duro para mostrar a eles que a decisão era adequada. Então, onde está a nossa instituição? Katrina perguntou com os olhos brilhando de excitação. Lucien pegou o documento novamente. A instituição vai usar o laboratório N7 e sua sala de reuniões e escritório no 18º andar da sede. Vou precisar dizer a eles como quero que seja o laboratório e todo o conjunto de equipamentos que quero. Ao todo, no final de julho ou no início de agosto, o Atom Institution começará oficialmente. Além disso, todo mês, vamos ganhar 5.000 pontos arcanos como subsídio para comprar materiais e nos pagar. Lucien acrescentou. Então minha decisão é 10 pontos arcanos todo mês para aprendizes seniores. Quanto aos feiticeiros, depende de seus níveis. Digamos, um arcanista de nível 2 e um feiticeiro do segundo círculo como Lazar.
100 pontos arcanos. Quanto ao próprio Lucien, ele não precisava receber um pagamento fixo, pois podia se beneficiar de relatar ao Congresso o custo dos experimentos, o que era uma regra tácita no Congresso de Magia. Isso é muito. Tanto a Sprint quanto a Katrina ficaram muito surpresas. Eles sabiam que quando o Sr. Evans estava trabalhando para a escola de magia, ele só ganhava 10 pontos por mês. Além do pagamento, eles podiam ler os livros arcanos da instituição e fazer experimentos de graça. Este era um trabalho dos sonhos para todos os aprendizes e novos feiticeiros. Lazar só ganhava de 50 a 60 pontos arcanos por mês trabalhando tanto para o Congresso quanto para a vontade dos elementos, mais o que ele conseguiu de seus papéis. Quanto a Katrina, apesar de ter conseguido o emprego dos sonhos entre os aprendizes, ela só ganhava 4 pontos mensais. É claro que o Atom Institution será um dos departamentos de pesquisa mais importantes no futuro. Nosso salário tem que ser impressionante. Lucien disse meio brincando. Neste momento, não precisamos de muitas pessoas. Estou pensando em contratar mais 2 ou 3 feiticeiros e um mago de nível médio. Você está muito confiante, Sr. Evans. O canto dos lábios de Sprint se contraiu novamente. Tenho fé em você, Sr. Evans. Você quase dividiu o laurel com o Sr. Isabela desta vez. Katrina também brincou. Se eu puder trabalhar para você, Sr. Evans, talvez um dia eu também possa ter a honra como Rachel. Lucien sorriu. Vamos sentir a pressão. A diretoria nos deu 3 anos. Temos que mostrar algo a eles dentro de 3 anos, ou o projeto será cancelado. A maioria das pesquisas arcanas custaria muito tempo. Vamos trabalhar duro, respondeu Katrina Sprint seriamente. Lucien balançou o documento no ar casualmente e disse a Katrina: fique aqui e almoce conosco. Vamos verificar o laboratório amanhã à tarde. Depois que Vicente Miranda, conhecido como Thanatos, saiu, Fernando sorriu e comentou: Vicente, você é o último. O rosto de Fernando corou pela discussão acalorada durante toda a tarde. Andando de um lado para o outro no escritório, Fernando pegou novamente seu velho caderno e acrescentou depois do que anotou anteriormente. Depois de toda a tarde de debate e discussão, sinto-me revigorado e cheio de energia novamente. Vejo a grandeza do mundo e fico fascinado com sua beleza e verdade estonteantes. Eu seguirei este caminho até o dia em que morrer. Depois de visitar a instituição Atom em construção, quando Lucien estava prestes a sair, ele ouviu alguém chamando seu nome de maneira um pouco confusa. Senhor Lucien Evans? Olhando para cima, Lucien viu Rachel e uma senhora elegante e bonita de pé ao lado dela. Capítulo 343, a última edição da Arcana. Capítulo 343, a última edição da Arcana. Boa tarde, senhorita Rachel. Lucien sorriu e cumprimentou. Embora ele soubesse que a senhora de cabelos pretos e olhos azuis era muito provável que fosse Azra. Isabela, Lucien ainda perguntou educadamente. E posso saber quem é esse? Lucien conheceu Rachel na reunião de controle de poluição realizada pelo Comitê de Assuntos. Os olhos castanhos de Rachel ainda eram os mesmos, gentis e gentis. É muito bom ver você, Sr. Evans. Esta é minha professora, Zra. Isabela. Boa tarde, Zra. Isabela. Lucien cumprimentou primeiro. Parabéns por ganhar o laurel. E também, parabéns pela atualização. Lucien viu o distintivo arcano que Isabela estava usando tinha 7 estrelas de prata nele, e o distintivo de Rachel também tinha 5 estrelas. Isabela, usando o longo vestido preto, sorriu. Eu estava prestes a te visitar, Evans. Sem seu artigo sobre ondas cerebrais, provavelmente Rachel e eu teríamos perdido a laurel. Seu artigo foi um suporte muito importante para nossa teoria. Se o que Isabela disse foi educado ou sincero, ouvindo as palavras de Isabela, Lucien ficou bastante animado. Meu artigo foi apenas um complemento. Sua pesquisa mereceu o laurel. Meu pedido de projeto foi aprovado pelo comitê, então estou aqui hoje para verificar o laboratório. Um novo projeto? O sorriso no rosto de Isabela era muito elegante e educado. Também tenho um novo projeto estudando como ondas eletromagnéticas e correntes elétricas podem estimular as diferentes partes do cérebro humano, e estou aqui pelo mesmo motivo. Eu estava prestes a convidá-lo para se juntar a nós, mas agora parece que não é muito provável que isso aconteça. Lucien sabia que Isabela era capaz de trabalhar sozinha neste projeto. Ela estava sendo educada com Lucien porque ele era um jovem arcanista promissor, e seu professor era o Senhor da Tempestade. Como o projeto foi aprovado, Lucien disse honestamente: meu projeto, Atom Institution, é especializada em estudar as propriedades dos átomos e porque a lei periódica existe entre os elementos. Instituição Átomo. Isabela repetiu silenciosamente as 2 palavras, sentindo-se bastante confusa.
Rachel piscou. Embora ela não pudesse falar, Rachel se perguntou em sua mente como um projeto tão ambíguo e vago conseguiu passar na revisão. Lucien explicou com confiança. Esta é uma nova tentativa. Ninguém sabe o que acontecerá quando os arcanos entrarem no novo campo. Neste novo campo, ninguém sabe ao certo qual direção devemos tomar. O comitê decidiu me dar um período de tempo relativamente longo e alguns fundos para que eu não tenha medo de encontrar falhas quando estiver trabalhando nisso. Um período de tempo relativamente longo. Alguns fundos. Isabela sentiu algo em comum com o projeto. Lucien sorriu. Tenho 3 anos para mostrar ao comitê o valor do projeto. 3 anos? Rachel ficou muito surpresa, pois a pesquisa atual das Isabela era apenas um programa de 1 ano. Além disso, embora o fundo que eles receberiam estivesse intimamente relacionado ao resultado de seu projeto, parecia que o projeto de Lucien era bastante ilimitado e Lucien seria capaz de fazer o que quisesse nos 3 anos seguintes. Até Isabela, uma profunda maga de alto escalão, franziu levemente a testa. Então, como o Comitê de Assuntos garante que o dinheiro e o tempo não sejam desperdiçados? Ela não disse diretamente que não fazia sentido que o comitê tivesse aprovado tal pedido. A forma de instituição é apenas para os arcanistas que fizeram a contribuição especial para um determinado campo, e sua capacidade de pesquisa também deve ser revisada. O mais importante é que o arcanista tem que ter o endosso de um arcanista de autoridade no campo correspondente, disse Lucien com muita confiança. Ao dizer isso, ele não se sentiu nem um pouco tímido ou constrangido. Se o projeto falhar, o custo será a mensalidade que pagamos para explorar o novo campo. Afinal, estamos apenas atravessando o rio sentindo as pedras. Considerando quem estava por trás de Lucien, tanto Isabela quanto Rachel pensaram que Lucien não era apenas bom em estudar arcanos, mas também em obter fundos do Congresso. Comparando o projeto de pesquisa de Lucien com o que ela tinha, o sorriso de Isabela em seu rosto agora era apenas para ser educado. Então ela suavemente mudou de assunto. É definitivamente uma boa tentativa. Falando da tentativa, li seu artigo no lugar de Drummond sobre como você resolveu o problema que incomodava os vários grandes arcanistas. Honestamente falando, também não me ocorreu que a matemática pura seria a melhor maneira de combinar as duas fórmulas. Parabéns. Obrigado, Isabela. No entanto, ainda estou incomodado com o significado da fórmula, disse Lucien. Esta foi a mentira branca de Lucien. A conversa não durou muito. Logo, Lucien e Isabela se despediram um do outro e seguiram em direções opostas. Ela é a Isabela? Queria muito poder ser como ela um dia, disse Katrina cheia de admiração. Recentemente, quando ela estava trabalhando no departamento administrativo de feiticeiras, o nome Isabela estava sempre sendo mencionado pelos feiticeiros e pairando ao lado de suas orelhas. Isabela era como seu modelo como feiticeira. Então trabalhe duro. Lucien sorriu. Sem dor, sem ganho. Na madrugada de 30 de julho. Feliz aniversário, Natasha. Largando a pena, Lucien colou a carta para Natasha. Como de costume, a carta era sobre as coisas que aconteciam com Lucien em seu dia a dia, mas o especial dessa vez foi a peça para piano que Lucien recompôs com base na música de aniversário. Lucien colocou a carta no bolso e depois foi para o refeitório tomar seu café da manhã. Sprint, Katrina, Anik, Shelly e Eddie, assim como Lazar, esperavam por Lucien no refeitório. Exceto por Shelly, que ainda estava estudando na escola de magia, o resto deles havia deixado seus empregos para o projeto de pesquisa. Luciano, a última edição da Arcana foi lançada mais cedo do que o habitual novamente. Quando Lucien estava prestes a se sentar, um jovem com cabelo bagunçado entrou correndo. Em sua mão estava o diário de capa preta, Arcana. Luciano, os 5 grandes arcanistas desenvolveram seus ensaios com base na fórmula apresentada por você. Seu artigo é a peça principal da edição deste mês. É incrível. O jovem de cabelo bagunçado era Rock, o professor da Douglas Magic School, e também amigo de Lucien e Lazar. Depois que o pedido de criação da instituição Atom foi aprovado, Lucien escreveu para seus amigos, um por um, esperando que eles pudessem ser seus assistentes. Como Lucien não esperava contratar muitas pessoas, ele só enviou o próximo convite depois que o anterior foi rejeitado. Entre seus amigos, Rock e Jerome aceitaram a oferta imediatamente, pois os 3 anos seguintes seriam a etapa-chave para eles lutarem por se tornarem intermediários. Lazar estava muito feliz por poder trabalhar com seus amigos. No entanto, ele também disse a Lucien que gostaria de trabalhar com algumas mulheres bonitas. Quanto ao arcanista em torno do nível 5, Lucien ainda estava procurando a pessoa certa.
Não foi fácil porque a maioria dos arcanistas deste nível no campo do elemento já estava trabalhando para seus próprios professores, trabalhando em seus próprios projetos ou se aventurando fora de Alin. Larry, Timothy e Ulisses haviam rejeitado educadamente a oferta de Lucien. No entanto, Lucien não estava com pressa. Felizmente, a missão obrigatória para Lucien do Congresso não chegaria até o próximo ano. Então, ele poderia primeiro cuidar desse projeto por conta própria. A maneira exagerada de falar de Rock despertou a curiosidade de Lazar e dos aprendizes. Eles apressadamente perguntaram: sobre o que é o jornal? Como é que todos os papéis dos grandes arcanistas eram sobre o ensaio de Lucien? É sobre radiação de corpo negro. Lucien descobriu a fórmula que uma vez confundiu os dois grandes arcanistas, disse Rock muito animado. Ele nunca esperava isso 2 anos antes, quando conheceu Lucien. Sério? Os aprendizes cercaram Rock como um bando de passarinhos cantando, tentando encontrar o nome familiar no diário. Lazar não conseguiu se aproximar de Rock por causa dos aprendizes empolgados. Ele se virou e disse a Lucien: por que você não me diz diretamente sobre o que é este ensaio? No olhar de admiração dos aprendizes, Lucien explicou brevemente a Rock e Lazar sobre a fórmula. Ao ouvir Lucien, Rock e Lazar franziram a testa. Por que a fórmula não pode ser explicada? O que está por trás de sua fórmula? Eles rapidamente deram uma olhada nos papéis dos 5 grandes arcanistas. Embora soubessem que era muito improvável que fossem capazes de resolver o problema, ainda tinham a esperança de que, de alguma forma, um flash inspirador pudesse chegar até eles. No entanto, o milagre não aconteceu. Talvez assim como os vários grandes arcanistas disseram, eles tiveram que derrubar a base do sistema arcano atual para encontrar a resposta real. Se eu soubesse, já estaria no papel. Lucien mentiu novamente de propósito. Quando Lucien terminou seu café da manhã e estava prestes a sair, Lazar perguntou a Lucien com curiosidade: você está trabalhando com o SR Fernando há tanto tempo, você tem algum novo tópico de pesquisa? Relaxe, não vou roubar as ideias de você. Estou apenas sendo curioso. Eu tenho uma nova perspectiva. Lucien disse casualmente, mas suspirou levemente em sua mente: teoria do movimento molecular no sistema termodinâmico. Na sede da Arcana, depois de ouvir a reportagem sobre o lançamento da Arcana deste mês, Drummond se perdeu em seus pensamentos. Ele nunca tinha visto algo assim, onde todos os 7 grandes arcanistas estavam focando no mesmo tópico. De alguma forma, ele se sentiu um pouco ansioso. Ele se perguntou o que estava por trás da fórmula. Capítulo 344, Os Arranjos. Capítulo 344, Os Arranjos. Alguns dias depois, no 18º andar da sede do Congresso, o laboratório N7 era espaçoso e luminoso. Dividido em diferentes seções, o laboratório foi equipado com todos os tipos de mesas de operações alquímicas e misteriosos círculos mágicos, e sua luz transformou o laboratório em um lugar de sonho. No entanto, no laboratório, havia apenas 4 feiticeiros: Lucien, Lazar, Rock, Jerome e vários aprendizes. Não havia convidados aqui para uma celebração. Afinal, para os feiticeiros no Congresso, eles não viam um projeto de pesquisa recém-iniciado sem descobertas sólidas como algo digno de comemoração, e a instituição de nome único de Lucien também não era uma exceção. Enquanto isso, Lucien também estava feliz com isso porque agora ele não queria muita atenção. Como o principal arcanista, Lucien pigarreou um pouco e disse seriamente aos membros do projeto: nossa pesquisa ainda não começou. Temos muito poucas empresas até agora, e nossas descobertas não se revelaram. À nossa frente estão coisas que foram descobertas, um mundo novo que nunca foi tocado. Está esperando por nós. Acredito que veremos mais e encontraremos mais em nosso caminho marchando adiante. Hoje, vemos o Congresso como nossa honra. Amanhã, o Congresso nos verá como sua honra. No final, Lucien conversou com seus amigos e alunos de maneira meio brincalhona. Seus ouvintes ficaram bastante surpresos. Eles não esperavam que Lucien fosse tão sonhador. Lucien acenou para eles e continuou: eu preciso participar da reunião mensal regular mais tarde. Assim, Lazar será o responsável pela gestão da instituição. Jerome, você leva metade dos aprendizes com você e começa a estudar as mudanças nas propriedades dos materiais sob baixa temperatura. Vamos começar com os materiais comuns como carvão, ferro, mitril e adamantine. Eu preciso que você anote todos os registros toda vez que você mudar a temperatura em 1 grau. É um experimento que exige muita paciência. Jerome, você é a pessoa ideal para isso. No entanto, tenha cuidado ao trabalhar no ambiente de temperatura extremamente baixa.
Até agora, a pesquisa do Congresso sobre temperatura ultrabaixa ainda permanecia no estudo do hidrogênio líquido, o que significava que o Congresso ainda estava cerca de 10 graus longe da temperatura necessária para alcançar a supercondutividade. No mundo de onde Lucien veio, o problema não foi resolvido até que o hélio foi descoberto. Então Lucien não estava planejando fazê-los encontrar o fenômeno da supercondutividade. O que Lucien estava tentando empurrá-los era descobrir o fato de que o carvão seria capaz de absorver o ar com muita facilidade a menos de 180 graus Celsius, o que poderia ser usado como uma ferramenta muito útil para criar um ambiente de vácuo. No futuro, seria muito útil para os próximos experimentos de Lucien. Jerome assentiu e aceitou a tarefa. Lucien virou-se para Rock e disse: Rock, você leva a outra metade dos aprendizes para estudar a descarga de gás sob diferentes condições de pressão. Larry e K basicamente desenvolveram completamente a teoria da ionização e provaram que são os íons que transportam pósitrons e elétrons que permitem que a eletricidade seja conduzida em uma solução. Então, agora estamos mudando para a outra questão: como e por que as descargas de gás? Íons. Esse era o nome de Larry e K. Rock também assentiu e aceitou o trabalho. No final, Lucien disse a Lazar: você é o coordenador. Quem precisar de ajuda, você vai lá. No seu tempo livre, você pode fazer suas próprias coisas. Vou ficar de olho neles. Lazar sorriu. Eu me pergunto quantas coisas existem em sua mente. Você sempre pode conectar coisas aparentemente não relacionadas. Só o próprio Lucien sabia por que podia fazer isso, mas é claro que não falaria com ninguém. Depois de fazer todos os preparativos, Lucien saiu do laboratório. Evans, senhor. Evans. No canto do corredor, Lucien encontrou Isabela e Rachel novamente. Depois de se cumprimentarem, Isabela aproveitou a oportunidade e perguntou apressadamente: Evans, eu li sua fórmula e os papéis dos 5 grandes arcanistas. Nenhum deles pode explicar o significado da fórmula. Só há uma possibilidade, certo? Você sabe do que eu estou falando. Esta era a pergunta que vinha incomodando todos os arcanistas que entendiam os artigos publicados na Arcana deste mês. Na verdade, eu tenho algumas pistas, e estou trabalhando nisso, embora seja difícil. Seguindo as palavras de Fernando e Douglas, Lucien foi revelando a verdade aos poucos. Sério? Tanto Isabela quanto Rachel perguntaram muito surpresas, pois nunca esperavam que Lucien pudesse realmente lhes oferecer a resposta. Mas assim que eles perguntaram, as duas senhoras se desculparam apressadamente, dizendo que não pretendiam se intrometer na pesquisa de Lucien. Lucien não se importou nem um pouco. Meu trabalho duro está quase pronto, e o Sr. Fernando também sabe do que se trata. Então é totalmente bom compartilhar. Então, por favor, Sr. Evans. Raquel sorriu. Ela sabia que sua professora, Isabela, se sentiria tímida e impedida de perguntar. Então ela, como aluna, deveria ser a única a tomar a iniciativa. Siga a perspectiva do movimento molecular apresentada por meu colega, Cole, e introduza a probabilidade na análise da fórmula. Lucien basicamente abriu o portão para eles. Isabela assentiu pensativa e disse: faz mais de 10 anos desde que Cole apresentou a teoria pela primeira vez. Desde que a teoria foi desenvolvida, argumentos e críticas sempre estiveram em torno dela, até que a explicação da teoria para a segunda lei ganhou Cole TIC medalha de neve. No entanto, muitos arcanistas ainda mantêm uma atitude negativa em relação a isso. Então, mesmo que eles estejam tentando explicar sua fórmula, muitos não considerariam a teoria de Cole como um caminho possível. Empolgada, Isabela quis experimentar o quanto antes. Isso não era para publicar nenhum jornal ou ganhar qualquer honra, mas por causa de sua paixão por arcanos e curiosidade. Além disso, Rachel sentia o mesmo. Ao mesmo tempo, o tom casual e a maneira descontraída de Lucien fizeram Isabela e Rachel acreditarem que ele havia descoberto como explicar a fórmula, e que iria apresentar o trabalho muito em breve. No estúdio de Fernando. Quando Lucien chegou, o resto de seus colegas estavam todos lá, exceto o dragão de cristal, Alferriz. Onde está nosso pequeno cristal, Thompson? A chicana gostava de chamar seu apelido. Thompson ergueu levemente os óculos de aros dourados e disse: faz um mês que não o vejo. Talvez Alferriz tenha se vendido novamente por causa de dinheiro. Thompson parecia bastante incerto, mas não estava preocupado com Alferriz. O pequeno dragão de cristal deveria estar seguro desde que ainda estivesse a 800 quilômetros de distância de Alin. Como dragão, Alferriz poderia se proteger adequadamente. Alferriz está seguro. Não se preocupe, disse Fernando diretamente. Vamos começar a discussão, de Cole. Cole estava pensando em algo quando Fernando chamou seu nome. Ele primeiro olhou para seu professor e depois para Lucien, e então começou a compartilhar.
Fui a uma caverna subterrânea de magma no mês passado. Terminando de compartilhar suas descobertas na caverna, Cole olhou para Fernando e Lucien novamente. Depois de ler o arcana deste mês, desenvolvi um grande interesse em sua fórmula. Tentei vários métodos diferentes, mas todos falharam, e então tentei usar minha teoria do movimento molecular. Parece estar funcionando, mas vai levar mais algumas semanas para ser comprovado. Eu gostaria de compartilhar com você, Evans, então espero que você possa tirar algumas ideias úteis disso. Embora Cole tenha vencido Ice Snow Medal e era membro do conselho de revisão, sua personalidade ainda era muito cautelosa e até um pouco covarde. Cole era mais um poeta do que um feiticeiro. Embora ele tivesse todo o direito de dizer que esta era sua própria descoberta, ele estava preocupado que Lucien pudesse vê-lo como um inimigo que estava tentando roubar o resultado da pesquisa. Portanto, ele tentou o seu melhor para dizer a Lucien que ele estava apenas tentando ajudar, usando a teoria do movimento molecular. Você não é estúpido. Fernando, como sempre, foi bastante barato em elogiar seus alunos. Mas Lucien já descobriu isso usando esse método. Vamos ver como ele fez isso. Os demais alunos ficaram muito surpresos. Se Lucien já tivesse algumas pistas antes do lançamento de Arcana, a revista com certeza teria adiado a publicação para esperar por suas descobertas. Isso significava que Lucien havia encontrado a direção correta e terminado todo o trabalho desafiador apenas alguns dias após a publicação do Arcana deste mês. Isso foi incrível. Muito obrigado, Cole, pois sua teoria me inspirou tanto. Lucien assentiu e brevemente compartilhou com eles como o trabalho foi feito. Mas ao fazer a pressuposição para a fórmula, Lucien pulou propositalmente a suposição mais fundamental. Como o resto dos alunos ainda estava ocupado em anotar todos os detalhes das palavras de Lucien para sua própria análise mais tarde, nenhum deles percebeu o problema. Posteriormente, os demais alunos também compartilharam suas pesquisas. No final, Fernando falou algo sobre suas várias pesquisas importantes e discutiu alguns dos problemas que encontrou com seus alunos. Após a reunião, quando os alunos estavam saindo, Lassie Carter disse a Lucien meio brincando: Evans, vejo outro vencedor do Ice Medalha de Neve. Neste momento, a porta do escritório foi aberta com força e Alferriz entrou. Em sua voz infantil, perguntou surpreso: a reunião já acabou? Sim, acabou, respondeu a chicana, sentindo-se um pouco divertida. Onde você foi? Cobrindo os olhos com as garras, Alferriz espiou Fernando da brecha. Dormi demais. Então, que tipo de pesquisa o deixou tão cansado? Thompson tentou não rir. Estou estudando sonhos, disse Alferriz de uma forma séria que soava muito engraçada. Eu vejo. Então você dormiu por quase um mês? Ah, Thompson riu muito. Lucien também sorriu. Parecia ser verdade que os dragões adoravam dormir. Na noite tranquila, tudo estava imerso em silêncio. Sentado em seu escritório, Cole anotou os detalhes do experimento compartilhados por Lucien hoje cedo. Ele lia cada palavra com muito cuidado e de vez em quando escrevia seu próprio pensamento. A Kashina, Thompson e o resto dos alunos estavam fazendo a mesma coisa. No entanto, eles ainda tinham seus próprios focos, então não tinham muito tempo para isso, principalmente quando a resposta já estava disponível. Eles não estavam com pressa. Isabela e Rachel começaram a trabalhar no estudo da lei por trás da fórmula seguindo as palavras de Lucien. Em seu escritório, Lucien estava atrás da mesa. Ele levou um bom tempo para escrever o título do artigo: A distribuição de energia da radiação do corpo negro. Capítulo 345. O impacto. Capítulo 345. O impacto. No escritório de administração do departamento administrativo do feiticeiro. Olhando para Lucien do outro lado da mesa, havia um sorriso engraçado no rosto de Eric, que geralmente parecia sério. Evans, você está aqui para enviar seu novo trabalho novamente? Era inacreditável a rapidez com que Lucien conseguia desenvolver um novo artigo. Fazia apenas cerca de um mês desde a última vez que ele apresentou o papel que agitou o debate entre os 5 grandes arcanistas. E agora, aqui estava Lucien novamente. A maioria dos arcanistas nunca poderia imaginar a produção de papéis de alta qualidade em tal velocidade, e muitas pesquisas arcanas e mágicas muitas vezes levavam anos para serem concluídas, enquanto os papéis de Lucien ainda conseguiam manter os padrões altos. Sim, Sr. Eric, está ligado ao meu artigo anterior. Eu terminei de explicar a fórmula da perspectiva dos arcanos. Lucien entregou o papel a Eric e sorriu. Eric parecia muito surpreso. Você encontrou a explicação? Você quer dizer explicar a fórmula que todos os 5 grandes arcanistas falharam em analisar de todas as perspectivas? Isso mesmo, respondeu Lucien direto. Eric abriu ligeiramente a boca, mas não conseguiu falar nenhuma palavra.
Depois de várias tentativas, Eric disse a Lucien: sabe, sua fórmula tem estado sob acalorada discussão em todo o Congresso. Mesmo meus amigos que estão fora de Alin também estão profundamente preocupados com isso. No entanto, ninguém tem nenhuma pista. Tem incomodado muita gente, inclusive eu, tanto que a fórmula que se encaixa nos dados de radiação de corpo negro tão perfeitamente não combina com nenhuma teoria ou explicação existente. Talvez, assim como os grandes arcanistas, tenhamos que fazer algumas suposições subversivas para encontrar o caminho certo. E tudo isso levou apenas um mês. Você é realmente o gênio mais notável entre a geração arcanista mais jovem. Eric também tentou explorar o significado por trás da fórmula depois de ler Arcana, no entanto, ele falhou como a maioria dos arcanistas. E a fórmula se tornou apenas um tópico popular para a maioria deles. Eu não sou o único que encontrou a direção. Outro aluno do SR, Fernando Colli, também encontrou o caminho certo. Acabei de terminar o trabalho mais cedo do que ele. Eric sabia que Lucien e ele estavam em dois círculos totalmente diferentes de arcanistas. O rosto sério de Eric agora tinha uma expressão curiosa e ele perguntou: então, Evans, você realmente fez uma suposição subversiva? É claro. É muito chocante, mas ainda é uma suposição e, atualmente, não pode ser provada. Lucien enfatizou propositalmente. Eric não se aprofundou na resposta de Lucien, pois não era educado perguntar muito ao autor sobre o artigo antes que o resultado da revisão estivesse disponível, embora soubesse que Lucien, como aluno do Senhor da Tempestade, não se importaria com isso. Subversivo, não pode ser provado. Eric murmurou para si mesmo. Ele colocou o jornal de Lucien na pequena gaiola e puxou a corda do sino. No estudo da torre mágica, as velas mágicas na frente de Colli tinham queimado até o fim. A luz da manhã entrou furtivamente no escritório e gradualmente afastou a escuridão. Sem ser afetado, Colli olhou para o pedaço de papel sobre a mesa, franzindo a testa. Ele ponderou porque ainda não conseguia explicar a fórmula, mesmo que tivesse adotado o método de Lucien. Deve estar faltando algo importante. Colli decidiu recomeçar o trabalho depois de relembrar sua conversa com Lucien. No 15º andar da maior torre mágica de Alin, no salão do Arcana Reviel Board, os sinos estavam tocando e o complexo círculo mágico começou a brilhar com uma luz branca. Quando a luz desapareceu, pilhas de documentos apareceram no centro do círculo mágico. Longos braços de metal pegaram os documentos e uma voz fria e mecanizada leu: Necromancia. Para Azra, Tina Timos, SR. Agard. Elemento. Para o SR. Overey, Zra. Locklin. Termodinâmica. Neste momento, a voz mecanizada fez uma pausa e leu o título: A distribuição de energia da radiação do corpo negro. Depois de alguns segundos, a voz disse: Para SR. Colli, Zra. Sonha. O artigo de Lucien foi duplicado em 3 cópias. Um para o registro e os outros 2 foram enviados para 2 círculos mágicos diferentes. No estudo, usando o método de Lucien, o cálculo de Colli foi rápido. Depois de algumas horas, a fórmula foi surgindo gradualmente. Para fazer a fórmula funcionar, Colli sabia que precisava fazer uma hipótese. Incontrolavelmente, o rosto magro de Colli estava escrito com medo e gotas de suor apareceram em sua testa. Ele não pôde deixar de murmurar: Isso vai contra a equipartição clássica do teorema de energia. O teorema da equipartição foi outra conquista notável de Colli, desenvolvida com base na teoria do SR. Brock. No entanto, quando Colli usou sua própria teoria do movimento molecular recém-desenvolvida e introduziu o conceito de probabilidade e entropia na fórmula, a conclusão foi contra a importante premissa do teorema da equipartição, a continuidade da energia. A cabeça de Colli zumbiu como se ele tivesse acabado de levar um tapa na cara. Ele sentiu que seu corpo e sua alma estavam divididos em 2 partes, com um anjo de um lado e um demônio do outro. Colli, de repente, não conseguia enxergar bem. Ele balançou a cabeça ferozmente e negou sua conclusão. Impossível. É impossível. Deve haver outras explicações. Em seu mundo de meditação que começou a se substancializar, os inúmeros pontinhos pretos começaram a se mover desordenadamente como se estivessem sendo fervidos em água. Deve haver algo errado aqui. Colli gritou para si mesmo, tentando ao máximo se acalmar um pouco. Neste momento, alguém estava batendo na janela. Colli foi puxado de volta à realidade e ele se virou apressadamente. Um servo alquímico feito de gás estava flutuando no ar segurando vários papéis. Mestre, estes são os papéis que não foram revisados. Você quer que eu os envie para seus alunos? Colli enxugou as gotas de suor na testa e disse com uma voz fraca:
Deixe-me dar uma olhada primeiro. Ao pegar os papéis, viu o título que o incomodava há vários dias: A distribuição de energia da radiação de corpos negros. Cole não esperava que este fosse o primeiro artigo que iria revisar hoje. A respiração de Cole ficou mais rápida. Nervoso, com as mãos trêmulas, ele desembrulhou a bolsa e tirou o papel, que, não surpreendentemente, começava com um nome familiar: Lucien Evans X. Esquadrinhando o papel do começo ao fim, em uma das linhas do jornal, viu o depoimento de Lucien. Para fazer a fórmula funcionar, deve-se supor que a emissão e a absorção de energia são descontínuas, mas em porções. Estrondo. Cole estava com muito medo de pensar muito nisso, mas agora, neste momento, a conclusão de Lucien no papel se tornou a única coisa que ele podia ver neste mundo. Deve-se supor que a emissão e a absorção de energia são descontínuas, mas em porções. Cole, como se estivesse encantado com a linha das palavras, sentiu-se totalmente perdido e não pôde deixar de balançar a cabeça. Para ele, a linha era como uma maldição do demônio. Em seu mundo cognitivo, os pontinhos pretos de repente se moveram ferozmente como se fossem todos loucos. O mundo inteiro atingiu a desordem final e caiu em um caos completo. Banca. O cérebro de Cole de repente explodiu. Os pedaços de papel, livros, mesa e cadeira ao redor de Cole estavam cobertos de vermelho e branco. Cole acordou de repente. Ambas as mãos foram diretamente para sua cabeça. Até que as mãos de Cole sentiram que sua cabeça ainda estava lá sã e salva, ele olhou ao redor em pânico. Ele ainda estava em seu escritório. Na frente dele havia uma pilha do manuscrito escrito com palavras confusas. Todos eles eram a derivação da fórmula de Lucien. Talvez eu estivesse muito cansado, então tive um sonho tão horrível. Cole ainda estava assombrado pelo pensamento daquele pesadelo. No entanto, quando Cole lembrou como o cálculo e a derivação eram claros em seu sonho, suas mãos começaram a tremer levemente novamente. Quando ele pegou o manuscrito novamente, ele de alguma forma se sentiu mais preparado para a resposta final que ele estava inconscientemente tentando evitar. Depois de um tempo, Cole disse a si mesmo em voz baixa: Eu realmente tenho que fazer a suposição? É apenas uma hipótese. Neste momento, o empregado do gás bateu na janela. Cole viu seu empregado de gás chegar exatamente como o que aconteceu em seu sonho. Respirando fundo, ele pegou os vários papéis. E dentro de sua expectativa, ele viu o artigo intitulado The Energy Distribution of Black Body Radiation. Depois de ficar ali sentado por quase meia hora, Cole tirou o papel. Embora ele não tivesse que fazer isso sozinho, como um arcanista, ele não podia ajudar por causa de sua curiosidade. Ele queria ver com seus próprios olhos. Para fazer a fórmula funcionar, deve-se assumir que a emissão e absorção de energia é descontínua, mas em porções. Cole fechou os olhos e se encostou no encosto da cadeira. Mais uma vez, seu mundo cognitivo começou a ficar confuso e desorganizado. Mas desta vez, estava longe de ser um caos. É apenas uma suposição. Ainda uma suposição. A voz de Cole ficou fraca. Seus olhos, nariz, boca e ouvidos começaram a sangrar. Embora ele estivesse preparado, a resposta subversiva ainda feriu sua alma e abalou muito seu mundo de meditação. Ainda é uma suposição. Do lado de fora da janela, o Senhor da Tempestade, vestindo o manto mágico vermelho brilhante, soltou um longo suspiro e desapareceu no ar com o dragão de cristal, Alferreis. Entre todos os arcanistas de alto escalão, o Senhor da Tempestade se preocupava mais com Cole. A análise da fórmula foi baseada em uma das teorias do próprio Cole, mas foi contra outra. Isso era muito perigoso para seu mundo cognitivo. Depois de 3 horas, Cole começou a se sentir menos tonto. Olhando para o papel sobre a mesa, ele parecia intimidado, como se estivesse enfrentando um inimigo terrível. Ele parou por um tempo, pegou a pena e começou a escrever seu comentário. Capítulo 346, o papel ignorado. Capítulo 346, o papel ignorado. Baseado na teoria do movimento molecular, introduzindo a entropia na explicação da fórmula, Lucien Evans nos forneceu uma análise relativamente completa do significado da fórmula, e assim resolveu o problema que tem incomodado muitos arcanistas. A lei da radiação térmica é de grande significado para a pesquisa arcana, de modo que o resultado pode ser considerado um avanço. A explicação é vital para melhorar os feitiços no campo da termodinâmica, e a explicação em si é definitivamente digna de uma discussão profunda. Cole parou por um momento e não pôde deixar de escrever. No entanto, a premissa do artigo ainda é uma suposição. Ao usar Evans Constant, é melhor não se aprofundar no significado arcano disso. Só podemos usá-lo como uma constante para nos ajudar a resolver problemas. A suposição não foi provada como a única explicação para a constante.
Se a primeira parte de seu comentário foi de fato escrita por ele no tom de um membro do conselho de revisão, o que se seguiu foi produzido pelo medo de Cole no fundo de seu coração. Em conclusão, é recomendado que 45 créditos arcanos e 400 pontos arcanos sejam dados como recompensa de Lucien Evans. A recompensa sugerida foi ainda maior do que a do último artigo de Lucien sobre ondas cerebrais, que mostrou o grande valor que os arcanistas viram na fórmula. No entanto, em comparação com os créditos e pontos que Lucien obteve ao apresentar a tabela periódica dos elementos e o artigo sobre carbamida sintetizada, a recompensa não foi decente o suficiente, o que mostrou o fato de que Cole, como um arcanista ortodoxo, estava sentindo medo, desagradável e resistente diante de uma suposição tão ousada e chocante, especialmente quando ainda não havia sido verificada. Se a teoria na qual a fórmula se baseia não fosse do próprio Cole, a recompensa sugerida poderia ser ainda menor. Em um escritório luxuosamente decorado do Arcana Review Board, o chão estava coberto com o tapete marrom escuro importado do outro lado do oceano, a luz mágica de cristal pendia do teto e nas paredes havia belas figuras esculpidas em relevo. No canto da sala, havia um balcão de bar privado, atrás do qual garrafas de licor precioso eram colocadas em uma prateleira de vinho, o Lácido Ducado de Violet, o vinho de Berna, o Gold Rum do Reino de Siracusa, o Black Metz e a Gold Lega do Império Shashran. Atrás da mesa estava uma senhora de cabelos ruivos. Provando o líquido dourado, ela casualmente folheou os papéis para decidir quais ela iria guardar para si mesma para revisar e quais deveriam ser enviadas para seus alunos ou os arcanistas que trabalhavam com ela. Ela com certeza era bonita. Engolindo o licor, seus olhos estavam ainda mais brilhantes. Ela não estava nada bêbada. A distribuição de energia da radiação do corpo negro? Murmurou Sonha, uma arcanista de nível 7 e feiticeira do 8º círculo da cabana de palmeira. Ela se perguntou se o artigo era sobre a explicação da fórmula de radiação do corpo negro publicada recentemente na Arcana. Como uma autoridade no estudo de feitiços mágicos de neve e gelo, Sonha deu grande ênfase à fórmula da radiação térmica. Não apenas os feitiços de alta temperatura estavam relacionados à radiação térmica, mas também os feitiços usando neve e gelo. Como uma arcanista que com certeza era capaz de explorar o significado da fórmula, ela ficou tão incomodada com o problema recentemente que até cancelou sua viagem de volta para o extremo norte. Enquanto isso, ela também havia encontrado algumas pistas. Ela sabia que a nova teoria de Cole deveria ser útil. No entanto, ela ainda teve que superar muitas dificuldades e problemas antes de chegar à resposta final. Ela esperava passar mais 2 semanas para terminar a difícil tarefa. Ao ver o título do jornal, sua grande curiosidade se acendeu. Tirando o papel da bolsa, ela teve certeza de que o papel era sobre o significado da fórmula ao ver o nome de Lucien na primeira página. Para sua surpresa, Lucien Evans havia resolvido o problema que vinha incomodando os vários grandes arcanistas por tanto tempo neste curto período de tempo. Depois de ler a primeira parte do jornal e ver que Lucien também tinha a mesma perspectiva, havia um sorriso triunfante em seu rosto. Engolindo o licor em sua mão, ela acreditou que todos os grandes arcanistas frequentemente compartilhavam da mesma opinião. Mas um pouco depois, o sorriso no rosto de Sonha gradualmente congelou. Para fazer a fórmula funcionar, deve-se assumir que a emissão e absorção de energia é descontínua, mas em porções. O líquido dourado em seu copo começou a congelar de seu poder espiritual. Que suposição subversiva! Sonha sugou os lábios e sua mente estava cheia de todos os tipos de pensamentos e emoções. Havia raiva, sarcasmo e também medo. O frio mundo cognitivo de Sonha, no qual os inúmeros pontos pretos se moviam lentamente, começou a ficar ainda mais frio, e a tempestade de neve ficou muito mais forte. Felizmente, pelos papéis dos 5 arcanistas, Sonha estava mais ou menos mentalmente preparada para tal conclusão. Para ser mais específico, essa era apenas a suposição de Lucien até agora. Ela poderia lidar com isso. No entanto, logo a temperatura de todo o escritório caiu. O tapete, a escrivaninha e todos os lugares sem a proteção dos círculos mágicos começaram a congelar, inclusive as garrafas de vinho na prateleira. Ele fez isso. Ele explicou o significado arcano da fórmula. Sonha não pôde deixar de falar em alto volume. Com muito medo, ela releu a linha. Para fazer a fórmula funcionar, deve-se supor que a emissão e a absorção de energia são descontínuas, mas em porções. Ela murmurou para si mesma. Dito isso, a suposição é possivelmente correta. Agarrando a pena na mesa, Sonha começou seu próprio cálculo e dedução usando o método de Lucien. Ela não podia acreditar.
No escritório, a neve pesada começou a se acumular e o vento frio soprou. Estando perto do nono círculo, as mudanças no mundo cognitivo de Sonha foram poderosas o suficiente para afetar o mundo físico. Demônio! Sonha ficou de pé da cadeira e jogou fora a pena. Sua mente estava ocupada pelo grande medo. Todas as garrafas de vinho explodiram na prateleira. O licor de todas as cores se derramava no chão e as cores formavam grande contraste com a neve. Então, Sonha desabou de volta na cadeira e murmurou repetidamente: "É apenas uma suposição. Apenas uma suposição." Seus olhos e rosto começaram a ser cobertos por uma fina camada de cristal azul gelo. Embora sua situação fosse muito melhor do que a de Cole, e ela diria que estava mais ou menos preparada para algo grande, Sonha ainda não conseguia aceitar a suposição adequadamente. Se ela assentiu e admitiu que a suposição fazia sentido, ela estava, de fato, admitindo que a base de todo o sistema arcano era um erro, que era basicamente uma negação de sua vida. Inevitavelmente, a alma de Sonha foi ferida quando seu mundo cognitivo foi muito abalado. Felizmente, ela ainda conseguiu manter seu mundo de cognição e ainda seria capaz de progredir ainda mais. Suposição, apenas uma suposição até agora. Sentada ali, deixando o tempo passar, Sonha finalmente se recuperou lentamente e olhou ao redor. Meu vinho! Ela havia se esforçado muito para coletar todas as garrafas de bom vinho. No entanto, agora, eles estavam todos no chão. Suspirando, Sonha balançou a cabeça com um sorriso amargo. Trabalhar para o conselho de revisão pode ser muito perigoso. Farei com que o conselho compense minha perda. Eu gostaria de poder ter diretamente Lucien Evans pagando por isso. Dando uma olhada no papel, ainda havia medo nos olhos de Sonha, como se na bolsa de documentos estivesse selado um demônio poderoso o suficiente para destruir o mundo inteiro. Esfregando o canto da testa, Sonha começou a escrever seu comentário de revisão. Este artigo definiu o valor misterioso da fórmula de radiação do corpo negro de Evans e resolveu o problema que tem incomodado muitos arcanistas por muito tempo. Embora a premissa da explicação da fórmula não tenha sido confirmada, o fato de a fórmula ser explicável ainda é de grande valor. É um artigo importante no campo da termodinâmica que merece uma discussão aprofundada. Assim como Cole, Sonha não pôde deixar de escrever. Antes que a suposição seja verificada, não é sábio pensar muito nela. Use a constante de Evans como as outras constantes comuns, e sugiro que, por enquanto, o comentário seja colocado no início do artigo, para que mais arcanistas possam estar mais ou menos mentalmente preparados e previamente avisados. Para todo o artigo, recomendo que 30 créditos arcanos e 350 pontos arcanos sejam dados como recompensa. Se Lucien também não tivesse dito repetidamente em seu artigo que a premissa da explicação era apenas uma suposição, e o artigo foi muito logicamente desenvolvido e apresentado com clareza, Sonha provavelmente rejeitaria o artigo ou o faria falhar na revisão. Depois que o resultado da revisão estava disponível, muitos arcanistas de alto escalão logo receberam a notícia e pegaram emprestado o jornal para ler. Na sede da Arcana, Drummond jogou o papel ferozmente sobre a mesa. Embora ele tenha sido avisado anteriormente, sua alma estava levemente ferida e seus olhos ficaram vermelhos de raiva. Não foi verificado, rugiu Drummond com raiva. Isabela, com o papel aberto à sua frente sobre a mesa, murmurou para si mesma como se estivesse totalmente perdida. Continuidade, descontínua, em porções. Ela viu ilusões. Ela viu demônios, diabos, anjos, deuses, deusas, bem como as estrelas do destino. Seu mundo arcano em sua cognição agora tinha rachaduras. Limpando o sangue do canto dos lábios, Isabela se confortou. Pode haver outra explicação. Muito tempo depois, Isabela disse à sua aluna, Rachel, ao usar a constante, espero que você possa ignorar a suposição absurda por enquanto. A resposta dos arcanistas de alto escalão estava dentro da expectativa de Lucien. Ele sabia que eles se sentiriam muito chocados e aterrorizados, e então eles diriam a si mesmos que apenas usar a fórmula em si deveria ser suficiente e eles deveriam, por enquanto, ignorar a suposição. Os grandes arcanistas ofereceram à maioria dos outros arcanistas algum tempo de proteção. Sem o apoio de evidências firmes e sólidas, a suposição de que se rebelava contra a ortodoxia e era poderosa o suficiente para destruir o sistema mundial arcano existente estava fadada a ser ignorada e exilada pelo governante. Esse era o caminho que todo novo governante tinha que seguir antes de chegar ao seu trono. Com base nos comentários dos dois membros, o comentário geral sobre o artigo de Lucien Evans é inovador e digno de uma discussão aprofundada. O trabalho foi de grande valia, mas sua premissa não foi comprovada, e a conclusão do trabalho vai de encontro ao atual entendimento aceito pelo público. Portanto, o artigo não é suficientemente persuasivo e convincente.
Portanto, 35 créditos arcanos e 380 pontos arcanos são dados a Lucien Evans como recompensa. Lucien esperava o resultado. Ele já estava feliz com o fato de que os dois membros do conselho de revisão ainda estavam com a cabeça no pescoço intacta. Neste momento, Rock, que era responsável pelo projeto de estudo de descarga de gás, entrou e disse a Lucien no escritório: "Encontramos algo estranho. Você pode querer dar uma olhada nisso." Capítulo 347, Os Regulamentos. Capítulo 347, Os Regulamentos. "O que é aquilo?" perguntou Lucien enquanto sabia a resposta. Ele agora se consideraria um ator melhor. A descoberta foi descoberta muito mais rápido do que Lucien esperava, o que foi para sua surpresa. Rock disse a Lucien animado: "Provavelmente descobrimos algo novo. É incrível pra caralho. Vamos, Luciene, venha e dê uma olhada." Quando Rock ficou todo animado, ele não se importou com suas palavras. Era muito raro que um jovem feiticeiro conseguisse se transformar em um arcanista de nível 5 do zero em apenas alguns anos como Lucien. Embora a descoberta possa não ser algo excepcional para Lucien, já que cada um de seus trabalhos recebeu comentários muito altos ou provocou discussões acaloradas, para a maioria dos arcanistas abaixo do nível médio e os aprendizes, uma nova descoberta significava pelo menos 10 créditos arcanos e mais ganhos de citação, o que era muito para eles. Uma nova descoberta pode ajudá-los a se tornar um arcanista de nível 2 em poucos meses e estabelecer uma base sólida para seu progresso. "Rocha, acalme-se." Lucien parou seu trabalho e seguiu Rock até o laboratório ao lado. "Agora eu sinto que sou um gênio, não porque sou talentoso em arcanos ou algo assim, mas porque escolhi trabalhar com você, o verdadeiro gênio." Rock estava agora muito falante por causa de sua empolgação. "Sem você, nunca teríamos pensado em estudar a descarga de gás da condutividade das soluções. Depois de vários meses, quando eu puder usar o distintivo de arcano nível 2 na escola, os idiotas da escola de eletromagnética com certeza vão deixar cair o queixo." Os feiticeiros da escola de eletromagnética nunca pensaram muito nisso porque estavam muito acostumados ao fato de que os raios podiam ser produzidos no ar. Lucien torceu levemente o canto dos lábios. Embora Lucien por enquanto ainda não tivesse ideia se o que Rock havia encontrado era um raio catódico, fluxo de elétrons, ou plasma, aos olhos de Lucien, Rock estava obviamente muito excitado. Se Rock sabia o que ainda estava esperando por ele à frente, Lucien estava com medo de que Rock pudesse ficar muito emocionado para manter sua mente certa. No entanto, ao mesmo tempo, os arcanistas abaixo do escalão médio, como Rock e Lazar, poderiam ser bons apoiadores em potencial de Lucien porque seu mundo de meditação não havia sido completamente construído, portanto, era mais fácil para eles aceitarem novas teorias. O Sr. Planck, o cientista da Terra que primeiro apresentou a suposição do quantum de energia, disse uma vez: "Uma nova verdade científica não triunfa convencendo seus oponentes e fazendo-os ver a luz, mas sim porque seus oponentes eventualmente morrem, e cresce uma nova geração familiarizada com ele." Claro, no entanto, para o Congresso, todo mago de alto escalão era muito precioso. Evitar a explosão da cabeça de um único mago de alto escalão pode ser uma grande vitória para o Congresso. Após a reforma, o novo laboratório estava brilhando com um brilho metálico. As incontáveis linhas frias formavam os muitos símbolos e círculos mágicos complexos. A disposição das linhas e tubos era quase como uma imagem abstrata. As garras feitas de metal ou cortadas das verdadeiras feras mágicas penduradas no teto poderiam ajudar os aprendizes a evitar algumas operações perigosas. Lucien havia solicitado que todas as áreas de operações alquímicas e círculos mágicos fossem protegidos pelos feitiços de contra-maldição porque muitos feiticeiros morreram por fazer os experimentos desprotegidos. Enquanto isso, Lucien estava claramente ciente do fato de que os vários círculos mágicos de contra-maldição que ele havia escolhido cuidadosamente continham alguma quantidade de chumbo, ou a radiação mais cedo ou mais tarde o mataria, o que com certeza não era divertido. Mostre o que aconteceu com Lucien. Faça o experimento novamente. Rock levou Lucien ao círculo mágico de descarga e pediu aos dois aprendizes, Sprint e J.D., para repetir o processo. Lazar também estava lá. Sprint e J.D., por não serem firmes e calmos o suficiente, não foram escolhidos por Jerome e não conseguiram se juntar ao grupo de experimentos que estudavam temperatura ultra baixa, mas agora encontraram algo novo com o Sr. Rock, então também ficaram muito encorajados, como se eles já pudessem ver a foto que eles estavam colocando no distintivo dos arcanos. Sprint primeiro ativou um círculo mágico e bombeou a maior parte do gás do círculo mágico de descarga.
Então Eide ligou o círculo mágico de descarga para produzir uma alta voltagem. O gás começou a descarregar e a emitir luz, porém, o estranho foi que, no pedaço de vidro oposto ao círculo mágico do cátodo, também apareceu uma luz verde. Quando Eide desligou o círculo mágico, a luz verde desapareceu. O círculo mágico do cátodo não tinha nada diretamente projetado nele. Nada semelhante pode ser encontrado nos jornais. Talvez tenhamos encontrado um novo tipo de raio invisível. Rock olhou com expectativa para Lucien, sentindo-se um pouco nervoso esperando por sua resposta. Aos olhos da maioria dos arcanistas de nível médio e subalterno, Lucien já era uma autoridade em arcanos e, portanto, ele deveria ser capaz de dizer o que esse fenômeno significava. Lazar, Eide e Sprint também estavam prendendo a respiração, esperando a resposta de Lucien. A atmosfera ficou um pouco congelada, como Lucien se sentiu diante do Senhor da Tempestade. Lucien sabia que, com certeza, o que eles descobriram foi o raio catódico. Lucien ficou um pouco aliviado. Este era um tipo de corrente de elétrons, através da qual a existência de elétrons poderia ser encontrada, e assim o fato de um átomo poder ser dividido ainda mais e também ter sua própria estrutura interna poderia ser revelado. A descoberta derrubaria as teorias atuais sobre os átomos. No entanto, ainda havia um longo caminho pela frente para provar que um raio catódico, de fato, consistia em elétrons, que eram as partículas internas de um átomo. Eles ainda tiveram que fazer muitos experimentos para chegar à conclusão final. Lucien balançou a cabeça com um sorriso. É apenas nossa hipótese até que seja comprovada experimentalmente. A única coisa de que podemos ter certeza é que ninguém notou esse fenômeno antes ao fazer experimentos de descarga. No entanto, não podemos descartar a possibilidade de que esse raio seja algum tipo de onda eletromagnética ou fluxos de partículas com as quais já estamos familiarizados. Agora temos que projetar diferentes experimentos para verificar isso. Todos vocês devem colocar suas mãos na pesquisa. Você projeta os experimentos por conta própria, para poder publicar seu próprio artigo. Como Lucien estava dizendo, ele ligou o círculo mágico de descarga. Quando a luz verde apareceu novamente no vidro do outro lado, Lucien colocou um objeto no meio. A sombra correspondente da forma do objeto apareceu imediatamente no vidro, o que mostrava o fato de que a luz verde era do círculo mágico de descarga. Entendi. Todos os arcanistas e aprendizes responderam excitados. A mente deles estava cheia de esperança, e eles também estavam gratos pela gentileza de Lucien. Para sua surpresa, Lucien permitiu que os membros da instituição publicassem trabalhos por conta própria. Ao contrário de outros projetos, não importa se o líder esteve envolvido no projeto do experimento pessoalmente ou não, o líder do projeto deve sempre ser o primeiro autor do artigo. Se eles realmente tivessem encontrado algo novo, seus artigos sobre os experimentos planejados certamente seriam citados com muita frequência. Embora os créditos que eles ganhariam nunca fossem tão altos quanto o jornal principal anunciando a existência de raios catódicos, o ganho ainda seria muito decente. Os arcanistas e aprendizes concordaram que Lucien deveria ser o primeiro autor do artigo principal, não apenas porque ele era o líder da instituição, mas também porque ele projetou e organizou todo o experimento. Vendo que todos os membros da instituição estavam bastante animados, Lucien sorriu. Eu vou me juntar a você também. O grupo de Jerome também pode tentar projetar os experimentos durante seu tempo livre. A propósito, aqui quero anunciar alguns regulamentos em nossa instituição Atom. Primeiro, eu nunca vou roubar a ideia de você se você criar um novo projeto de pesquisa por conta própria. Como autor exclusivo, você terá seu próprio nome no papel. Em segundo lugar, para o restante dos resultados da pesquisa, ninguém pode publicá-los pessoalmente sem permissão. Como líder da instituição, primeiro tenho que assinar meu nome no papel e endossar as conclusões, e este é o regulamento do Congresso. Terceiro, na segunda-feira de cada semana, deve haver uma reunião regular para discutir o progresso e o estágio atual de cada experimento. Lucien mudou a reunião mensal para semanal porque eles estavam trabalhando em projetos específicos. Depois de dizer isso, Lucien se divertiu consigo mesmo porque agora se sentia um mentor ou um chefe. Os arcanistas e aprendizes concordaram com os regulamentos apresentados por Lucien. Na verdade, eles já estavam agradecidos pelo espaço que Lucien deixou para eles. Por causa da grande agitação causada pelos arcanos do mês passado, embora o novo artigo de Lucien ainda não tenha sido publicado, muitos arcanistas seniores e de nível médio encontraram seus próprios caminhos e conseguiram emprestar o artigo explicando o significado arcano da fórmula. Eidler, no reino de Olm, na sede da Mão da Palidez. Depois de se tornar um mago sênior, Felipe estava trabalhando na construção de estruturas mágicas em sua alma.
Agora, ele estava parado ao lado da janela olhando para fora com as mãos nos bolsos de seu longo casaco preto. Felipe nunca imaginou que houvesse um segredo tão grande na mão da palidez. Eles encontraram o mundo das almas em outra dimensão e nem mesmo o Congresso tinha a menor ideia. Talentoso e cheio de potencial como Felipe era, ele logo se tornou um membro central da mão da palidez e ficou sabendo da existência do mundo das almas. Felipe agora sabia que era uma dimensão assustadora que era mais ou menos como uma projeção deste mundo. Além disso, muitas almas e espectros eram, de fato, inteligentes e também tinham sua própria linguagem. O nome, o mundo das almas, foi na verdade traduzido do idioma deles. Como a conexão com o mundo das almas poderia ajudar os necromantes a convocar espectros ainda mais poderosos e, assim, fortalecer muito o poder do grupo, a mão da palidez escondeu o segredo e levou seu tempo explorando a dimensão. Nesse momento, quando tudo parecia meio escuro e cinza, um papagaio colorido pousou na mão direita de Felipe com um rolo de pergaminho no pescoço. Senhor Felipe, este é o papel que você queria, disse o papagaio. Felipe assentiu levemente e pegou alguns grãos finos de arroz para alimentar o pássaro. Ele se perguntou se seu concorrente havia realmente descoberto o significado da fórmula. Depois que o papagaio saiu, Felipe desenrolou o pedaço de pergaminho e seu rosto ficou ainda mais pálido ao ver o título de arcanista de nível 5 na frente do nome de Lucien. Embora nos últimos 2 anos seu experimento de sintetizar substâncias vitais lhe rendesse créditos decentes, ele ainda estava a 1000 créditos de atingir o nível 6. No momento, ambos estavam no nível 5 e não havia uma diferença muito grande entre eles. Ao ler o jornal, Felipe franziu a testa. Ele se perguntou se Lucien já havia pensado nas possíveis críticas e ataques dos feiticeiros que apoiavam o essencialismo de energia ao fazer tal suposição. Como um necromante que também estudava elementos, alquimia e ilusões, se a forma de energia era contínua ou descontínua não importava muito para Felipe, afinal, seu mundo cognitivo não exigia sua compreensão na forma de energia para se manter estável. Na verdade, para Felipe, era muito difícil para ele ler o artigo sobre radiação térmica. Ele só não queria perder as informações de seu concorrente, o professor, ou nunca tocaria em um papel como este. No reino de Brienne, um feiticeiro de bigode agora parecia bastante chateado. Como um artigo desses pode passar na revisão? Esses membros do conselho de revisão têm tanto medo de Fernando? Ridículo. A suposição é um absurdo total. O arquimago, Lauren, falou consigo mesmo com raiva. Com as mãos atrás das costas, Lauren andava de um lado para o outro. Então ele se sentou atrás de sua mesa e pegou a pena. Ele precisava escrever um artigo para apontar que a suposição era absurda. No entanto, a ponta da pena parou acima do papel. Afinal, Lucien também disse que isso era apenas uma suposição que ainda não havia sido verificada. Além disso, Lauren não tinha ideia de quais seriam as outras explicações possíveis. Lauren largou a pena. Ele decidiu simplesmente largar o papel de Lucien e deixá-lo ser gradualmente ignorado pelos arcanistas. Capítulo 348. Tudo está pronto. Capítulo 348. Tudo está pronto. No primeiro dia de setembro, foi lançada a última edição da Arcana. Como eles estavam trabalhando para a instituição Atom, Lazar, Roth e Jerome agora podiam comprar os arcanos de cada mês, e eles não precisavam mais ir à biblioteca para emprestar os diários para economizar dinheiro. Esta suposição está completamente além da minha imaginação, mas devo dizer que a fórmula de fato pode ser explicada com base na suposição. Na sala de reuniões, enquanto os membros da instituição aguardavam a chegada de Lucien, Lazar exclamou. No entanto, por causa de seu conhecimento arcano em radiação térmica não era adequado, e também por causa da atitude da maioria dos arcanistas em relação à suposição de Lucien, Lazar acreditava que essa suposição mais cedo ou mais tarde seria substituída por outra explicação que fizesse sentido. Somente aqueles arcanistas que uma vez haviam derivado a fórmula pessoalmente e que tinham visto que todas as explicações possíveis não serviam à fórmula podiam ver a racionalidade da suposição de Lucien, que poderia empurrar seu mundo cognitivo para um grande caos, uma vez que a suposição conflitava com a teoria fundamental, crença do mundo arcano e a teoria do Sr. Brock. Entretanto, para quem não tivesse essa compreensão profunda desse tema, pelo contrário, não seria afetado da mesma forma. Rock se levantou e andou de um lado para o outro animadamente na sala de aula. Lucien é incrível. Ele é a única pessoa que poderia fazer essa suposição incrível. Eu amo a subversão. Vou abraçá-lo quando ele chegar. Vou abraçar meu ídolo. O estudo dos arcanos não deve ser como um lago estagnado, mas cheio de tempestades.
Parecia que Rock desejava que fosse ele quem tivesse feito a suposição. O rosto de Jerome parecia um pouco pálido, mas logo ele se acalmou. Isso é apenas uma suposição, e não pensamos muito nisso por enquanto. Basta usar a fórmula. Deixe o problema difícil para os grandes arcanistas. Isso é muito típico de Jerome. Sempre calmo. Lazar sorriu. Ele realmente não se importou com a suposição, talvez propositalmente. Enquanto isso, os aprendizes estavam sentados do outro lado da sala de reuniões. Eles realmente não entendiam do que os arcanistas estavam falando. Neste momento, Lucien entrou com uma pilha grossa de papel e uma cópia de Arcana. Ele sorriu e disse aos membros da instituição: agora vamos ver o que fizemos na semana passada. Em Alim, seja nas torres mágicas, sob as árvores, nas grandes carruagens ou em qualquer outro lugar, inúmeros arcanistas ficaram muito chocados ao encontrar a ousada suposição de Lucien na última edição da Arcana. No entanto, em breve, o mesmo comentário, isso é apenas uma suposição, poderia ser ouvido em todos os cantos da cidade. Quando diziam isso, havia medo e preocupação em sua voz. Eles só precisariam da fórmula e da constante para melhorar os feitiços. E eles também se perguntaram o que o termo raio catódico, mencionado no artigo, significava. Em Rentato, a torre mágica real de Olm, a sede da vontade dos elementos. K estava lendo Arcana com atenção, e suas mãos tremiam levemente. Já havia 3 estrelas prateadas em seu distintivo arcano, e os minúsculos pontos prateados ao redor das estrelas eram bastante numerosos, o que significava que ele estava perto de se tornar um arcanista de nível 4. A citação da teoria da valência e da ionização trouxe-lhe bons créditos. Evans é realmente um gênio sem restrições, disse alguém ao lado da porta depois de soltar um suspiro pesado. As palavras acordaram K de seu pesadelo. Se fosse eu nunca seria capaz de apresentar tal suposição. Eu nunca seria capaz de pular fora do sistema arcano fundamental. Larry disse a K e entrou no escritório. Havia 5 estrelas de prata em seu distintivo arcano. K respondeu em sua voz profunda. Embora seja apenas uma suposição, ainda está além de emocionante. Se de alguma forma a suposição puder ser provada como correta, haverá uma grande tempestade no Congresso. E não me atrevo a imaginar a grande pressão que Lucien sofreria se fosse esse o caso. Não pense muito. Vamos nos concentrar em nossa própria pesquisa. Larry sabia do que K estava falando. Ele estava bem ciente do fato de que mesmo o arcanista de nível médio mais aberto ainda tinha que gastar muito tempo para aceitar a ideia de Lucien, para não mencionar os grandes arcanistas lá em cima. A propósito, os grandes arcanistas decidiram conceda-me o Olm Crown Prize por minha contribuição à teoria da valência e ionização, e o nome do anel será ionização. K, lamento não ter conseguido convencê-los a deixar você dividir o prêmio comigo. Como o aprimoramento da teoria da valência e da ionização foi um processo ao longo do tempo, Larry primeiro não reconheceu seu valor. Assim, ele não mencionou o nome de K em muitos dos artigos relacionados. Pelo contrário, K, como aluno de Larry, aderiu estritamente à tradição e sempre colocou o nome de Larry antes do dele. Mas o mais importante era que Morris, o presidente, estava sendo barato novamente, pois o orçamento do Wheel of Elements ficou bastante apertado novamente depois de dar o prêmio Olm Crown 3 vezes seguidas. Não havia como Morris concordar em gastar mais dinheiro em outro anel. K não se importou. Afinal, era apenas um caso especial que Isabela e Rachel pudessem compartilhar a honra. Ele coçou um pouco a cabeça e sorriu. Está tudo bem, senhor. O que mais me confunde é porque os diferentes íons podem carregar elétrons e pósitrons. Qual é a explicação por trás disso? Você também começa a perguntar por que agora, como a pessoa que tem o mesmo nome que o seu. Larry tocou sua barba amarelo-acastanhada e brincou. O que está incomodando você será nosso próximo foco de pesquisa, e também podemos reproduzir o experimento de raios catódicos de Lucien, no extremo norte, em um palácio de gelo cristalino. Como se o palácio estivesse em um mundo totalmente separado, não foi afetado pela forte tempestade. Enquanto isso, parecia que o palácio estava conectado a outras dimensões estranhas. Em um dos gabinetes do palácio, a bela elfa, Elaine Price, estava lendo uma carta. Ao lado dela estava a última edição da Arcana. Acho que a contribuição de Lucien Evans para o campo da pesquisa de radiação térmica merece a medalha de gelo e neve. Embora sua suposição de que a energia vem em poções não tenha sido verificada, ainda pode ser considerada uma explicação. Sua fórmula e constante são tão precisas que com certeza podem melhorar as pesquisas em radiação térmica. Claro, tenho que admitir que gosto de como chamam cada poção de energia quântica. Seu amigo, Derrick Douglas. Depois de ler a carta, Elaine ponderou por um tempo e então pegou a pena.
Até onde eu sei, a explicação de Lucien não foi aceita pelo público, ou, devo dizer, quase ninguém concordaria com a explicação. No momento, muitos não concordarão em conceder a medalha de gelo e neve a Lucien Evans, ou a reputação do prêmio seria severamente prejudicada. Além disso, como Evans foi aluno de Fernando, devemos ser ainda mais cautelosos. Daqui a 10 anos, se não houver novas explicações, e quando a formulação e constante de Evans forem amplamente aplicadas, naquela época, não seria muito controverso dele a honra. Na sala de reuniões da instituição Atom. Então, a partir dos experimentos anteriores, descobri que os raios catódicos podem marchar apenas alguns centímetros no ar, e é por isso que ignoramos sua existência antes. O rosto de Lazar estava brilhando de excitação ao compartilhar suas descobertas com os outros membros. Atrás dele estava o pedaço de vidro refletindo a luz verde. Sob a orientação de Lucien, neste mês, Lazar, Roque, Jerome e os aprendizes se dedicaram ao estudo cheios de paixão. Cada um dos feiticeiros havia terminado pelo menos 7 trabalhos, e os aprendizes também fizeram 4. Como 4 Lucien, ele havia desenvolvido 10 artigos. Os trabalhos eram sobre a absorção do raio, sua propriedade penetrante e a mudança das posições das sombras no campo magnético forte e no campo elétrico. A conclusão deles foi que o raio catódico era provavelmente uma corrente de partículas carregadas negativamente. E eles descobriram o projeto de um dispositivo de isolamento para lançar raios puros para determinar a razão de massa de carga através da trajetória do raio no campo eletromagnético, para que pudessem dizer que tipo de partícula eram. Como o raio catódico poderia penetrar na folha, Roque e Jerome também apresentaram sua opinião de que poderia não ser algum tipo de fluxo de partículas, mas ainda não tinham ideia do que deveria ser. As medidas da velocidade do raio catódico abalaram o pensamento inicial de que o raio era uma espécie de onda eletromagnética, pois ficou provado que a velocidade do raio era muito menor que a da luz. Quando Lazar terminou, Roque também compartilhou seu trabalho. Nenhuma deflexão persistente do raio catódico foi encontrada no forte campo eletromagnético e, portanto, podemos estar errados ao dizer que ele está carregado. Quanto aos resultados experimentais anteriores, eles provavelmente são mal interpretados por nós por causa do ambiente de gás complexo dentro do círculo mágico. Ambos Jerome e Lazar concordaram. Embora os aprendizes fossem capazes de fazer as pesquisas específicas e desenvolver os relatórios dos experimentos, quando os arcanistas falavam sobre conhecimentos arcanos sérios, eles ainda tinham dificuldade em entender suas palavras. Acho que pode haver outros fatores de interferência. Preciso de algum tempo para redesenhar o experimento. Lucien expressou sua opinião. A pressão do ar rarefeito impossibilitaria a deflexão de pequenas partículas, o que exigiria o ambiente de vácuo. E até agora, Lucien estava bem ciente de que nenhum dos círculos mágicos do Congresso poderia fazer isso. Como os raios catódicos eram de fato fluxos de elétrons, eles ainda estavam a alguma distância da descoberta dos elétrons e da visão da estrutura interna de um átomo. A crença de que um átomo era uma unidade indivisível permaneceria inabalável por um tempo no mundo dos arcanos. O grande portão do mundo do microcosmo estava se aproximando, mas ainda não havia sido aberto. Lazar, Roque e o resto dos arcanistas ficaram todos felizes ao saber que Lucien iria lidar com a tarefa desafiadora e teórica ele mesmo. Eles preferem se concentrar em conduzir os experimentos específicos de raios catódicos porque esses experimentos poderiam trazer-lhes os verdadeiros créditos arcanos. Eles não queriam perder tempo com um assunto tão vago que não conseguiam encontrar uma direção. Depois de enviar o artigo anunciando a descoberta do raio catódico, Lucien recebeu 30 créditos arcanos e cada um dos arcanistas recebeu 5. Os aprendizes ainda não estavam qualificados para colocar seus nomes no papel. Embora a recompensa já fosse muito decente para a maioria dos arcanistas de nível júnior, o que os membros da instituição conseguiram foi ainda mais do que isso. Em média, cada um de seus jornais lhes trouxe 4 créditos arcanos. Entre eles, Lazar era o mais destacado. No mês passado, Lazar havia recebido 30 créditos no total com os artigos que publicou, o que o deixou a apenas 10 créditos de se tornar um arcanista de nível 3. Roque e Jerome também eram arcanistas de nível 2 agora, e eles também estariam esperando mais créditos de citação mais tarde. Eles amaram tanto seus experimentos. Os aprendizes também tinham 13 a 14 créditos agora. Embora não tivessem encontrado tempo para obter o distintivo, ou já teriam se tornado verdadeiros arcanistas. A maioria dos arcanistas cairia o queixo com a rapidez com que os membros da instituição fizeram o progresso. Em um mosteiro em Rentato, um bispo estava apresentando o fundamento da divindade modificado e aprimorado pelos papas aos vários pastores em treinamento.
O Senhor primeiro criou átomos diferentes, e eles são as menores unidades do mundo que não podem mais ser divididas. O Senhor então criou todas as coisas com os átomos. A discussão de hoje sobre raios catódicos acabou. Jerome começou a compartilhar o progresso que eles fizeram em seu experimento de temperatura ultrabaixa. Jerome parecia bastante alegre. Lucien, descobrimos que a menos 185 graus Celsius, a propriedade do carvão muda drasticamente e fica muito fácil para ele absorver o ar. Excelente, assentiu Lucien. Embora houvesse outras maneiras de criar um ambiente de vácuo, usar carvão era a melhor maneira, com certeza. E seu próximo passo seria redesenhar o círculo mágico para medir a razão carga-massa do raio catódico. Capítulo 349 A descoberta de uma nova partícula. Capítulo 349 A descoberta de uma nova partícula. No último andar de uma torre mágica na Douglas Magic Show, sentado na sala de aula para aprendizes seniores, ouvindo os elementos básicos de Vionia, a mente de Shelley se perguntou um pouco. Elementos básicos fazia parte de uma série de cursos que introduziam os aprendizes no mundo dos elementos. Shelley soube que tanto Eidi quanto Lyria haviam se tornado verdadeiros arcanistas com seus mais de 10 créditos arcanos. Isso é tudo para a introdução de hoje da antiga teoria dos elementos. Agora vamos passar para o sistema contemporâneo de elementos construído sobre a teoria do átomo de Sua Excelência Atawai. O que é um átomo? Um átomo é a menor unidade do mundo, que não pode ser dividida. Cada tipo de átomo é um elemento, e as propriedades de diferentes átomos variam. Os átomos podem reagir uns com os outros e, assim, criar todas as matérias do mundo. A teoria do átomo também é muito importante para cursos como poção e alquimia. Se eu tivesse chegado ali um ano antes e me formado, não precisaria perder meu tempo aqui ouvindo coisas que já aprendi há muito tempo. Se fosse esse o caso, agora eu deveria estar trabalhando na instituição Átomo do Sr. Evans e colocando minhas mãos nos maravilhosos experimentos arcanos para me tornar um arcanista. Shelley estava um pouco chateada, sentindo que estava desperdiçando sua vida. Até agora, ela ainda precisava passar no teste arcano básico primeiro. O curso de Vionia continuou, e ela ficou feliz com a atitude positiva que os aprendizes seniores mostraram. Eles estavam bem cientes da importância de aprender arcanos e magia, já que seu estudo estava diretamente relacionado ao poder e status. Na verdade, muito raramente os aprendizes seniores foram expulsos da escola nos últimos anos. Eu trouxe alguns elementos puros. Dê uma olhada neles primeiro e depois conheça suas propriedades e as reações alquímicas correspondentes através da realização de experimentos. Vionia pegou algumas garrafas e ligou o círculo mágico, transformando a plataforma em uma mesa de operações alquímicas. Os professores das turmas de aprendizes de nível inferior raramente falavam tão profundamente sobre a natureza dos elementos, mas faziam com que os aprendizes reconhecessem os elementos, conhecessem suas propriedades básicas, lembrassem das equações e os professores se concentrassem principalmente no desenvolvimento das habilidades práticas dos alunos. Os pensamentos de Shelley foram atraídos pela luz ofuscante que irrompeu do círculo mágico e ela viu que Vionia estava segurando duas garrafas de elementos em suas mãos. Estes são os dois tipos de elemento carbono de duas estruturas diferentes. Os átomos compõem os elementos, e o carbono é o principal elemento componente do corpo humano. Olhando para as duas garrafas, uma continha pequenos cristais de diamantes e a outra tinha pequenos pedaços opacos brilhando na luz metálica do cinza escuro. Shelley ficou profundamente chocada, embora Lucien já tivesse falado sobre isso antes. Aos olhos de Shelley, a diferença entre as duas garrafas era como aquela entre um anjo e um demônio. A jovem aprendiz olhou ligeiramente para suas próprias mãos bonitas e era difícil para ela imaginar que os pedaços dentro das garrafas eram o principal elemento componente de seu corpo. Virando-se e olhando pela janela, Shelley viu o mundo cheio de muitas coisas acontecendo. As árvores altas e exuberantes, os pássaros, o céu. Ela ainda estava tendo dificuldade em se convencer de que o mundo era de fato feito por os minúsculos átomos indivisíveis. Na instituição Átomo, Lucien havia melhorado o círculo mágico para criar o ambiente de vácuo, então ele começou a refazer o experimento. Após confirmar que os raios catódicos eram sempre desviados no campo eletromagnético, Lucien respirou fundo e começou a ajustar os círculos mágicos para criar o campo magnético e elétrico. Depois de um tempo, ele terminou de registrar os dados, e sua mente começou a calcular a razão carga-massa das partículas no raio catódico. Ao contrário da grande tensão que Lucien sentiu ao calcular a constante de Planck, desta vez Lucien estava calmo como uma máquina. Sem ser afetado pelos ruídos vindos dos diferentes cantos do laboratório, Lucien descobriu a resposta muito rapidamente.
A razão carga-massa é 1,76.011. Banca. O mundo de meditação de Lucien de repente mudou novamente. Os pontos de luz que representam os muitos elementos rapidamente cresceram e começaram a girar de maneira misteriosa. Estes eram os elétrons. A existência do elétron poderia destruir a crença errônea de que o átomo era a menor unidade do mundo. O micromundo era muito mais complexo, maravilhoso e bizarro do que os arcanistas podiam imaginar. No mosteiro de Rentato, um pastor em formação, depois de ouvir as palavras do cardeal Abdal, perguntou confuso: Vossa Excelência, então por que o Senhor quis criar átomos? Daniel, não é isso que você deveria perguntar. O Senhor deve ter uma razão, repreendeu Abdal severamente. Se tivesse sido no período posterior da Guerra do Amanhecer, Daniel já teria sido enviado para a Inquisição. Vendo que todos os outros pastores em treinamento pareciam um pouco nervosos e aterrorizados, Abdal suavizou a voz. A indivisibilidade do átomo mostra a divindade do Senhor. Mostra o poder supremo do Senhor sobre o mundo. E esses chamados arcanistas nunca podem entender isso. Todos os pastores em treinamento o ouviam respeitosamente. Abdal assentiu com um sorriso triunfante. Esses pastores comuns não precisavam saber mais do que isso, pois se cavassem mais fundo, seria fácil para eles pisar no caminho de um malvado feiticeiro e, portanto, muito provavelmente seriam devorados pela luz sagrada. Foi por isso que a Igreja não foi afetada pela recente teoria apresentada pelo Congresso de que a energia foi realmente entregue em porções. O clero não se importava se a forma de energia era contínua ou descontínua, afinal, a energia vinha do Senhor. Nas trajetórias, Lucien havia encontrado o maravilhoso símbolo mágico que poderia ajudá-lo a construir a ordem dos elementos, mas o sistema de símbolos ainda não estava completo. Embora soubesse aproximadamente o que era o símbolo, Lucien não se obrigou a mudar seu mundo cognitivo da maneira certa porque primeiro precisava terminar o processo de supor, raciocinar e verificar. Apesar do fato de que as duas constantes eram as mesmas, Lucien não podia tomar tudo como garantido com base em seu conhecimento aprendido da Terra, ou muito provavelmente, sua cabeça explodiria se algo inesperado acontecesse. A prática era o único critério para testar a verdade. Depois de memorizar o símbolo mágico, Lucien refez o experimento alterando a composição do metal e do gás de baixa pressão usado no núcleo do círculo mágico do cátodo. Na Igreja Radiance em Ulm, o cardeal Pilibel estava segurando a mensagem da Cidade Santa, Lance, e leu. Foi confirmado que o novo aluno de Fernando, Lucien Evans X, é o músico Lucien Evans, que morreu em Alto. Sarda enviou vários vigias noturnos e eles estão a caminho de lidar com isso. O Senhor da Tempestade, como um grande arcanista, sempre foi um dos focos principais da Igreja. Como seu aluno, a atenção que Lucien recebeu da Igreja também aumentou. Logo, suas informações de fundo estavam todas claras. Ele é o Lucien Evans que escreveu a Ode à Alegria? Varal perguntou de uma forma inacreditável. Ele é um psicopata ou algo assim? Ele tem duas almas, uma é um anjo e a outra é um demônio? Varantini parecia bastante frio. O que você quer dizer? Você está dizendo que ele é um anjo preso no inferno? Há uma possibilidade. Sua suposição sobre a forma de energia chocou muitos magos de alto escalão e quase os destruiu, o que é muito mais impressionante em comparação com a conquista da maioria dos observadores noturnos e cardeais de túnicas vermelhas, disse Pilibel em um tom meio brincalhão. De qualquer forma, o músico morreu. O músico nunca mais voltará. Então não estamos planejando matá-lo? Varantini estava sendo muito agressivo. Pilibel balançou a cabeça. Ele ainda não é tão importante. Falaremos sobre isso quando os vigias noturnos chegarem. Já era noite profunda quando Lucien terminou todos os experimentos. Ele decidiu morar no escritório esta noite para poder terminar de desenvolver o artigo sobre o experimento. Foi provado pelos experimentos que todas as partículas carregadas negativamente produzidas sob diferentes condições materiais têm a mesma razão carga-massa, não importa se as partículas são trazidas pelo cátodo ou produzidas no tubo. Isso sugere que muitas substâncias, de fato, contêm as mesmas partículas. Sua razão carga-massa é cerca de 2.000 vezes maior que a dos íons de hidrogênio no eletrólito. Através de cálculos aproximados, podemos descobrir que a massa desta partícula é cerca de 2 milésimos da massa de um átomo de hidrogênio. Como todos sabemos, os átomos constituídos de hidrogênio são os mais leves e menores, o que torna o hidrogênio o primeiro lugar na tabela periódica. Então, como entendemos essa partícula? É um novo tipo de átomo? Ou alguma outra coisa? Por volta das 8 horas da manhã, Fernando refletia sobre um problema em seu escritório. Neste momento, ele viu Lucien, que chegou meia hora mais cedo do que o habitual. Senhor, conduzi uma série de experimentos e desenvolvi um novo artigo.
Por favor, dê uma olhada, disse Lucien com um sorriso casual. Fernando sabia que havia algo no sorriso de Lucien. Ele pegou a pilha de papel e viu o título: A descoberta de uma nova partícula. A expressão no rosto de Fernando ficou mais séria. Ele começou a ler o jornal com muito cuidado. Depois de muito tempo, Fernando olhou para o rosto de Lucien sem dizer nada. Sim, senhor? Lucien se sentiu muito inseguro ao ser encarado pelos olhos vermelhos de Fernando. Fernando esfregou o canto do olho e estalou os lábios. Eu acho que você vai demolir o mundo um dia. Capítulo 350, A Pequena Reunião. Capítulo 350, A Pequena Reunião. Depois de brincar, o Senhor da Tempestade disse seriamente a Lucien: Atauai e eu fizemos algumas conquistas na remoção das impurezas dos elementos e encontramos alguns elementos de propriedades semelhantes, como gêmeos, trigêmeos e até quadrigêmeos. A maior diferença entre eles são seus pesos atômicos, o que resultou na medição imprecisa dos dados de peso atômico. Depois de remover as impurezas, os pesos dos elementos combinaram perfeitamente com os dados fornecidos na tabela periódica dos elementos. Agora nós dois não duvidamos mais da precisão e validade da tabela. Lucien se perguntou por que de repente Fernando queria falar com ele sobre os isótopos. O sorriso em seu rosto estava um pouco confuso. Então parece que minha proposta anterior funcionou, certo? Desde que Lucien apresentou sua suposição de que a energia era de fato entregue em porções e, assim, resolveu o problema no experimento de radiação térmica, Lucien esteve muito ocupado com seu trabalho em sua instituição Átomo. Por isso, Fernando mudou sua forma de ensinar. Em vez de pedir a Lucien que lesse as cartas para ele, ele dava a Lucien algumas tarefas toda semana, digamos, ler os livros em diferentes campos arcanos, ou analisar um feitiço do quinto círculo, e então ele resolveria os problemas que Lucien encontrava no processo. Quanto ao progresso de Fernando em seu próprio projeto, ele apenas o compartilhava com seus alunos em sua reunião mensal regular. Portanto, era a primeira vez que Lucien sabia que Atauai e Fernando haviam feito um grande progresso na separação de isótopos. Não, quase nos levou ao caminho errado, disse Fernando um pouco infeliz. Atauai sugeriu que colocássemos os elementos semelhantes, nós os chamamos temporariamente de elementos equivalentes, na mesma posição na tabela periódica de elementos por enquanto. A descoberta nos fez abandonar completamente a crença de que os átomos não são mais divisíveis, ou não haveria explicação para a existência dos elementos equivalentes. Estávamos planejando publicar nosso artigo sobre os arcanos do próximo mês para fazer com que a maioria dos arcanistas estivessem mentalmente preparados para a mudança de teoria. No entanto, agora você encontrou a nova partícula que é muito menor que um átomo brincando. Então agora ninguém mais pode negar o fato. Fernando ainda não fez nenhum comentário alto sobre a descoberta de Lucien. Em vez disso, as palavras que ele usou foram brincadeira. No entanto, Fernando parecia muito sério. Sua descoberta será um grande choque para muitos arcanistas, especialmente aqueles que estudam elementos. Então agora você não deve enviar este artigo. Vamos selá-lo por enquanto temporariamente. Atauai e eu vamos encontrar alguns arcanistas de mente aberta primeiro para espalhar gradualmente sua ideia, para que eles possam ter algum tempo de buffer. Este papel era diferente. O que estava no artigo não era apenas uma suposição, mas uma conclusão final com suporte de evidências sólidas. Sem problemas. Lucien assentiu. Depois que Lucien deixou o escritório de Fernando, o Senhor da Tempestade andou de um lado para o outro com as mãos atrás das costas, imaginando o que deveria fazer. Os arcanistas de alto escalão que ele procurava já deviam ter notado o problema com a velha teoria e, portanto, estariam prontos para aceitar a nova. Idealmente, eles devem ser da vontade dos elementos. O Senhor da Tempestade deve ter muito cuidado para não deixar que a mão da palidez e a Liga Monsung saibam disso, ou seria sua grande chance de enfraquecer a vontade dos elementos. Entre as 6 principais organizações do Congresso, as mais poderosas eram a vontade dos elementos, a mão da palidez e a cabana da palmeira, e cada uma delas tinha um grande arcanista e um lendário arquimago por trás como apoio. E Aroran Atauai Offenberg, o Senhor dos Elementos, e Davi, o Criador, por trás da vontade dos elementos. Vicente Miranda, o Thanatos, e Congus, o semideus Lish, por trás da mão da palidez. Helen Price, a bruxa da Islândia, e Uxulia, o Senhor do Gás, atrás da cabana da palmeira. Quanto a Monsung Leag, era Sheoseolt, a Mons Cholar, o lendário arquimago, que estava por trás dele. Sheosea era muito próxima de Brook, o imperador do controle. E quanto à família do feiticeiro, os 2 arquimagos lendários, o Olho da Maldição e o Mestre da Transformação, a construíram desde o início. O profeta, que liderou a torre, era um estudioso dedicado às suas pesquisas e era o mais próximo do Congresso.
O resto dos grandes arcanistas e arquimagos lendários estavam todos do mesmo lado do Congresso. Depois de um tempo, Fernando ficou mais impaciente. Lucien, seu aluno, estava lhe causando problemas o tempo todo, e sua capacidade de causar problemas quase superou sua capacidade de estudar arcana e magia. Lucien definitivamente trouxe ao Senhor da Tempestade uma boa dor de cabeça. Alguns dias depois, quando Lazar, Rock e os aprendizes estavam sendo muito apaixonados conduzindo os experimentos, eles de alguma forma conseguiram um dia de folga de Lucien. No entanto, eles acreditavam que realmente não precisavam disso, exceto Jerome. Jerome era casado, então ele finalmente poderia passar algum tempo com sua esposa, o que fez os dois solteiros, Lazar e Rock, sentirem bastante inveja. Enquanto na instituição, os poderosos e influentes arcanistas e arquimagos se reuniram aqui. Havia o Sr. Douglas, o presidente do Congresso, Atawai, o senhor dos elementos, o Sr. Fernando, e também o Sr. Oliver, a mão da aniquilação. Esta foi a primeira vez que Lucien conheceu Oliver. Ele parecia bastante elegante e bem educado, embora já estivesse perto dos 40. Exceto pelo imperador do controle e Thanatos que não receberam o convite, e Helen, que acabou de deixar a linha há poucos dias, todos os grandes arcanistas estavam aqui. Havia também alguns arquimagos lendários aqui. Klaus, que sempre tinha o sorriso astuto no rosto e estava sempre carregando uma marionete loira, também foi o inventor do trem a vapor mágico. O olho da maldição, Atlant, cujos olhos nunca se abriram, também estava aqui, mas ele não disse uma única palavra até agora. Havia 4 arquimagos lendários presentes no total. Havia mais de 40 arcanistas de alto escalão aqui, incluindo Maurice, Raventi, Gaston, Lochlin e outros arcanistas que já duvidavam da teoria do átomo. Alguns magos de alto escalão e arquimagos famosos em outros campos da magia também participaram da reunião. A sala de reuniões da instituição estava completamente lotada. Lucien não pôde deixar de pensar consigo mesmo que se algo terrível acontecesse com a sala de reuniões, isso significaria basicamente o fim do Congresso. Lucien Evans, então desta vez seu experimento iria nos mostrar a descontinuidade da forma de energia? Quando Lucien estava prestes a entrar no laboratório atrás do espelho, um ancião alto e magro de boas maneiras perguntou a ele de maneira um pouco agressiva. Lucien acabou de ouvir Fernando mencionar que esse ancião era um arquimago. Lauren, a grande defensora do essencialismo energético, ganhadora da medalha Lua de Prata e medalha Gelo e Neve, membro do Conselho de Revisão Arcana, e se especializou na escola de eletromagnética, luz-escuridão, termodinâmica e campo de força. Alguns outros magos de nível sênior também olharam nessa direção. Era também a pergunta deles para Lucien. Encontrei uma nova partícula, respondeu Lucien brevemente. Dentro de um átomo? Perguntou Gaston um pouco emocionado, embora tivesse sido sugerido com antecedência por Atawai e Fernando e, portanto, ele estava mais preparado mentalmente. Veremos. Raventi observou Lucien entrar no laboratório. Maurice parecia bastante sério. Tenho a sensação de que algo não bom vai acontecer. O experimento não foi desafiador e, uma vez criado o ambiente de vácuo, Lucien ajustou o campo elétrico e magnético. Então os arcanistas começaram a calcular usando os dados. Logo, Raventi rosnou. O peso é 2000 vezes menor que o de um átomo de hidrogênio. Mesmo os elementos pesados na parte de trás da tabela periódica tinham um peso atômico muito maior do que o de um átomo de hidrogênio. Portanto, poderia ser preliminarmente determinado que a partícula não era um átomo, mas uma partícula menor, a menos que houvesse mais 1000 elementos não descobertos na frente do hidrogênio na tabela periódica. Exceto por Raventi, o resto dos feiticeiros eram todos um pouco distraídos. Embora tivessem duvidado da teoria do átomo, e por isso foram selecionados para participar da reunião, ainda se sentiam perdidos, como se algo bonito em sua memória estivesse quebrado. Lauren assistiu a toda a experiência e disse em voz alta: "Um ótimo experimento." Lucien ficou surpreso. Ele nunca esperou que Lauren, que estava sendo tão agressiva com ele, o parabenizasse assim. É um repúdio radical da teoria do átomo. Confirmou que a energia constitui tudo e que o átomo nem sequer existe. Os olhos de Lauren pareciam um pouco loucos. O maior inimigo do essencialismo energético era a teoria do átomo. Ignorando como Raventi e o resto dos arcanistas olhavam para si mesmo, Lauren disse a Lucien animadamente: "Parabéns, Evans. Você trouxe as pessoas um passo adiante em direção à verdade do mundo." Antes de Raventi começar a rugir, Lucien disse seriamente: "Ao contrário, acho que a descoberta de partículas ainda menores mostra ainda mais a fisicalidade dos átomos. Dentro de um átomo, provavelmente existe uma estrutura única." Quando Lucien estava prestes a explicar melhor sua crença, Douglas levantou a mão e parou sua argumentação.
Olhando ao redor na sala de reuniões, Douglas ficou satisfeito ao ver que todos os arcanistas selecionados viveram de acordo com suas expectativas e basicamente aceitaram a existência da nova partícula. Então ele disse um pouco emocionado: nós testemunhamos este grande experimento, um experimento que nos leva ao micromundo real e a um novo campo de pesquisa. Embora a medição mais específica da carga elétrica da partícula e sua relação com um átomo requeira mais estudos, a grande contribuição da Atom Institution e de Lucien para isso é enorme. Todo o mundo arcano avançou em um grande passo por causa disso. Para lidar com esse tipo de resultado de pesquisa subversiva, acho que é bom informar alguns arcanistas e feiticeiros primeiro, como estamos fazendo agora. Podemos usar isso como um método regular no futuro, disse Douglas. À medida que as descobertas subversivas surgiram uma a uma no passado muito curto período de tempo, Douglas decidiu que um mecanismo de enfrentamento deve ser construído. Oliver concordou, mas logo surgiu com uma pergunta. Então, quem deveria ser aquele que julga o que é subversivo e o que não é? Assim que Oliver fez a pergunta, a maioria dos arcanistas se virou para olhar para Lucien. Lucien teve algum pressentimento.